Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 16. Charlie não podia olhar para Sam. Manteve sua cabeça enterrada entre as mãos. Ficou dobrada sobre a cadeira. Por décadas não pensara sobre a promessa que fizera a Rusty. Fora a boa filha, a filha obediente, guardando seu segredo na prateleira, deixando as sombras escuras do tempo ocultarem as memórias. O pacto deles com o demônio nunca pareceu ser a parte da história que importava, mas podia ver agora que aquilo importava quase mais do que todo o resto. Acho que a moral da história é que coisas ruins acontecem comigo em corredores. Charlie sentiu a mão de Sam em suas costas. Tudo o que ela mais queria no mundo naquele instante era ser acolhida pela irmã, colocar a cabeça no colo de Sam e se deixar abraçar enquanto chorava. Em vez disso, levantou. Encontrou os sapatos. Apoiou a cintura no caixão do Rusty enquanto os vestia. Era Marilyn. Pensei que Lynn era o sobrenome dela. Não Huckabee. Sentiu um enjoo quando lembrou da reação fria de Hulk ao descobrir que Charlie era filha de Rusty Key. Você se lembra das fotos dela no celeiro? Sam assentiu. O pescoço dela se esticou uns 30 centímetros, pelo menos. É disso que eu me lembro. Que ela parecia uma girafa, ou quase isso. E a expressão no rosto dela. Charlie se perguntou se tinha a mesma expressão agonizante quando Rusty a encontrara no corredor. Pensamos que você estava morta. Sabíamos que a mamãe estava morta. Ele não falou nada, mas eu sabia que ele estava com medo de que eu me enforcasse ou achasse alguma forma de me matar, como Marilyn. Charlie encolheu os ombros. Ele devia estar certo. Era muita coisa para aguentar. Sam permaneceu em silêncio por um momento. Ela nunca foi dada a inquietações, mas estava alisando a perna da própria calça. Os médicos acreditam que essa foi a causa dos abortos? Charlie quase riu. Sam sempre quis a explicação científica. Depois do segundo, que na verdade foi o terceiro, fui a uma especialista em fertilidade em Atlanta. Bem achava que eu estava em uma conferência. Contei à médica o que aconteceu. O que realmente aconteceu. Abri o jogo, contei coisas que nem o papai sabia. Que ele usou as mãos, os punhos, a faca. Sam limpou a garganta. A expressão dela, como sempre, ficava obscurecida pelos seus óculos escuros. E ela fez uns testes, uns exames e disse algo sobre a espessura da parede tal ou as cicatrizes no tubo tal e desenhou um diagrama em um papel. Mas eu disse, seja direta. E ela foi. Eu tenho um útero inóspito. Charlie deu uma risada amarga com a frase, que parecia algo que alguém leria em um site de resenhas de viagens. Meu ambiente uterino não era apropriado para abrigar um feto. A médica se surpreendeu por eu ter chegado até o segundo trimestre. Ela disse que era por causa do que aconteceu? Charlie deu de ombros. Disse que podia ser, mas não tinha como ter certeza. Não sei, se um cara enfia uma faca na sua vagina. Acho que faz sentido você não poder mais ter bebês. Da última vez, falou Sam, sempre mirando na falácia dedutiva. Você diz que Dandy Walker é uma síndrome, não que é resultante de uma má formação do útero. Há um componente genético. Charlie não podia voltar a sofrer com isso. Você está certa. Aquela foi minha última vez. Estou muito velha. Qualquer gravidez seria considerada de alto risco. O relógio parou de funcionar. Sam tirou os óculos. Esfregou os olhos. Eu deveria ter estado aqui com você. E eu nunca deveria ter pedido para você vir. Ela sorriu, lembrando de algo que Rusty dissera 2 dias atrás. Nosso impasse familiar. Você precisa contar para Ben. Lá vem o você precisa de novo. Charlie assoou o nariz. Nos últimos anos, ela não sentirá saudades do lado irmã mais velha mandona de Sam. Acho que é tarde demais para mim e Ben. As palavras saíram com irreverência, mas, depois da sua desastrosa tentativa de sedução, parara de desconsiderar a possibilidade de que o marido não voltaria para casa.
Charlie não foi capaz nem de juntar coragem o suficiente para pedir que ele ficasse na noite anterior porque estava com muito medo de ele dizer não de novo. Ben foi um santo quando tudo isso aconteceu. Todas as vezes. Falando sério. Não consigo entender de onde vem toda aquela bondade. Não é da mãe dele, nem das irmãs. Por Deus, elas todas são horríveis. Querem saber cada detalhe, como se fosse uma fofoca. Elas praticamente têm uma rede de informações. E você não sabe o que é ficar grávida, comprar as coisas para o bebê, planejar sua licença maternidade, ficar maior que um caminhão, do nada. Uma semana depois, você vai no mercado e vê que todo mundo que estava sorrindo para você mal consegue olhar nos seus olhos. Estou presumindo que você não saiba como é isso. Sam balançou a cabeça. Charlie não estava surpresa. Não podia imaginar a irmã correndo os riscos inerentes de ter uma criança no corpo dela. Eu me transformei em uma idiota cruel. Eu me ouvia falando. Posso me ouvir falando agora mesmo, 10 minutos atrás. Ontem. Todo maldito dia antes disso. E pensava, cala a boca. Deixa isso pra lá. Mas eu não conseguia. Não conseguia. E adoção? Charlie tentou não se aprofundar na questão. O seu bebê tinha morrido. Não era como um cachorro que você pode pegar outro uns meses depois para espantar a tristeza. Eu fiquei esperando Ben tocar no assunto, mas ele continuava dizendo que estava feliz de estar comigo, que éramos um time, que amava a ideia de nós dois envelhecermos juntos. Talvez ele estivesse esperando eu falar sobre isso, como presente dos magos, mas com um útero tóxico. Sam colocou os óculos. Você diz que já está tudo terminado com Ben. O que você perde se contar para ele o que aconteceu? A questão é o que eu ganho. Não quero que ele tenha pena de mim. Não quero que fique comigo porque se sente obrigado. Ela apoiou a mão no caixão fechado. Estava falando tanto com Rusty quanto com Sam. Ben seria mais feliz com outra pessoa. Baita mentira, falou Sam, com um tom cortante. Você não tem o direito de decidir por ele. Charlie achava que Ben já tinha se decidido. Não podia culpá-lo. Ela esteve se forçando a acreditar que qualquer homem de 41 anos seria infeliz com uma garota flexível de 26. Ele é tão bom com crianças. Ele as adora. Você também. Mas não é ele que está me impedindo de ter filhos. E se estivesse, Charlie fez que não com a cabeça. As coisas não funcionavam daquela forma. Quer ficar um minuto sozinha? Ela apontou para o caixão. Para se despedir. Sam fez uma careta. Com quem eu falaria? Charlie cruzou os braços. Posso ter um minuto? As sobrancelhas de Sam se arquearam, mas ela foi capaz de conter sua opinião. Estarei do lado de fora. Charlie viu a irmã saindo da sala. Sam não estava mancando tanto naquele dia. Pelo menos isso era um alívio. Charlie não aguentava vê-la em Pequeville, tão fora do seu habitat, tão desprotegida. Sam não podia virar uma esquina, não podia andar pela rua, sem todo mundo saber o que lhe acontecerá, exceto pelo meritíssimo Stanley Limon. Se houvesse um meio de correr até a bancada e estapear o bastardo no rosto por humilhar sua irmã, Charlie teria corrido o risco de ser presa. Sam sempre se esforçara tanto para esconder seus problemas, mas não era preciso mais do que alguns minutos a estudando para notar as suas peculiaridades. A postura sempre muito rígida. A forma como ela andava com os braços firmes dos lados em vez de deixá-los balançar livremente. O jeito que a sua cabeça se inclinava, sempre atenta ao seu ponto cego. Também havia a forma precisa, com um didatismo enlouquecedor, do seu jeito de falar. O tom de Sam sempre fora afiado, mas, depois do tiro, era como se cada palavra fosse dobrada em volta de uma ponta afiada. Às vezes, era possível ouvir uma hesitação quando ela procurava pela palavra correta. Era mais raro, mas, em alguns momentos, ouvia-se o som da respiração dela enquanto forçava as palavras para fora, usando o diafragma da forma como o fonoaudiólogo a treinara. Os médicos, os fonoaudiólogos, os terapeutas. Havia todo um time cercando Sam. Todos tinham opiniões, recomendações, alertas, nenhum deles compreendia que ela desafiaria a todos. Ela não era uma pessoa normal. Não fora mesmo antes do tiro e, com certeza, não seria durante a recuperação. Charlie podia lembrar de um dos médicos dizendo a Rusty que a lesão no cérebro de Sam poderia ter reduzido até 10 pontos do seu QI. Charlie quase riu. 10 pontos seriam devastadores para qualquer ser humano. Para Sam, significava que ela saíra de um nível prodigioso de genialidade para ser só uma pessoa muito, mas muito, esperta. Ela tinha 17 anos, 2 anos depois do tiro, quando lhe ofereceram uma bolsa integral em Stanford. Ela era feliz? Charlie podia ouvir a pergunta de Rusty ecoando na sua cabeça. Ela se virou para encarar o caixão pavoroso do pai. Apoiou a mão na tampa. A tinta tinha lascado no canto, algo que ela supôs que seria o que acontece quando alguém se pendura nele como um macaco demente incontrolável. Sam não parecia feliz, mas parecia contente. Em retrospecto, Charlie deveria ter dito ao pai que o contentamento era uma meta mais louvável. Sam estava prosperando no seu escritório de advocacia. O temperamento dela, que antes fora uma tempestade devastadora, parecia estar sob controle. A raiva que ela carregava por todo lado como um tijolo no seu peito tinha desaparecido. É óbvio. Ela ainda era pedante e irritante, mas isso vinha de ser filha da mãe delas. Charlie bateu os dedos no caixão. Não lhe passou despercebido a ironia de que tanto ela quanto a irmã falharam miseravelmente nas questões de vida ou morte. Sam não fora capaz de aliviar o sofrimento do marido. Charlie não fora capaz de oferecer um ambiente seguro para o crescimento do filho. E aí vem ela de novo, murmurou Charlie enquanto as lágrimas enchiam seus olhos.
Estava cansada de chorar. Não queria mais fazer aquilo. Não queria mais ser tão chata. Não queria mais se sentir triste. Não queria mais ficar sem o marido. Por mais difícil que fosse se apegar às coisas, era bem mais difícil abandoná-las. Ela puxou uma das cadeiras para a reflexão. Arrancou a capa de cetim azul bebê, porque aquilo não era a festa de debutante de uma garotinha. Charlie se sentou no plástico duro. Contará para Sam seu segredo. Abrirá a caixa. Porque não se sentia diferente. Porque as coisas não mudaram milagrosamente. Anos atrás, Ruth arrastara Charlie até um terapeuta. Ela tinha 16 anos. Sam estava morando na Califórnia. Charlie começara a aprontar na escola, a sair com os garotos errados, a transar com os garotos errados, a furar os pneus dos carros que os garotos errados dirigiam. Ruth presumira que Charlie contaria a verdade sobre o que aconteceu, assim como ela presumira que Ruth esperava que ela deixasse essa parte fora da conversa. Olá, impasse familiar. O terapeuta, um homem zeloso de colete, tentará levar Charlie de volta para aquela época, para a cozinha da casa da fazenda, para aquele cômodo úmido onde Gama deixará uma panela de água no fogão para ferver enquanto saíra pelo corredor para procurar Sam. O homem dissera para Charlie fechar os olhos e se imaginar na mesa da cozinha, com as mãos dobrando o prato de papel conforme tentava transformá-lo em um avião. Em vez de ouvir um carro na garagem, ele disse para imaginar Jesus entrando pela porta. Ele era um terapeuta cristão, bem intencionado, de uma sinceridade indubitável, mas se achava que Jesus era a resposta para muitas coisas. Mantenha seus olhos fechados, disse para Charlie. Imagine Jesus levantando você, em vez de Gama agarrando a espingarda, em vez de Sam levando o tiro, em vez de Charlie correndo pela floresta até a casa da Sorta Heller. Charlie mantivera os olhos fechados como foi instruída. Se sentara sobre as mãos para mantê-las paradas. Podia se lembrar das suas pernas balançando. Fingiu que estava fazendo o que ele pediu, mas ela viu Lindsay Wagner, não Jesus Cristo, vindo resgatá-la. A mulher bionica usou sua superforma para socar Daniel Culpeper na cara. Ela deu um chute de karatê nas bolas de Zacharia. Se movia em câmera lenta. O seu cabelo longo balançava enquanto o som biônico Chuchu tocava no fundo. Charlie nunca fora muito boa em seguir instruções. Contudo, ela fervilhava de humilhação ao pensar que a assistente social diplomada com roupas ridículas e um corte de cabelo ruim que bem a forçara a consultar estivera certa sobre pelo menos uma coisa. Algo terrível que acontecerá com Charlie quase 3 décadas atrás se estava destruindo a vida dela naquele momento. Tinha destruído. Porque o marido se fora, a irmã voltaria para Nova York em algumas horas e Charlie voltaria para uma casa vazia. Nem era sua semana de ficar com o cachorro. Charlie olhou para o caixão do pai. Não queria pensar em Ruth deitado dentro de uma caixa fria de metal. Queria se lembrar dele sorrindo, piscando para ela, batendo o pé, batucando fora do ritmo na mesa do lado, contando uma das suas histórias inventadas que já contará milhares de vezes antes. Ela deveria ter tirado mais fotos dele. Deveria ter gravado a voz dele para que não se esquecesse das inflexões, do jeito irritante com que dava ênfase às palavras erradas. Houve momentos na sua vida em que Charlie rezara para que Ruth, por favor, pelo amor de Deus, apenas calasse a boca. Mas, naquele momento, tudo que ela mais queria no mundo era ouvir a voz dele, ouvir uma das suas lorotas, reconhecer uma das suas citações obscuras, sentir aquele momento de clareza quando percebia que a história, a frase estranha, a observação aparentemente inócua, era, na verdade, um conselho, e que o conselho, na maioria das vezes, para a irritação dela, era muito válido. Ela esticou a mão até o pai. Colocou a palma aberta na lateral do caixão. Se sentiu estúpida ao fazer isso, mas tinha que perguntar. O que eu faço agora, papai? Charlie esperou. Pela primeira vez em 41 anos, Ruth não tinha resposta. Capítulo 17. Charlie andou pela capela memorial com uma taça de vinho na mão. Só mesmo seu pai para especificar que álcool deveria ser servido no funeral dele. Havia bebidas mais pesadas no bar, mas meio-dia ainda era considerado muito cedo para a maioria, o que foi o primeiro problema dos planos acelerados de Ruth para a cerimônia. O segundo problema era um que se apontara mais cedo, os curiosos e os hipócritas. Charlie se sentiu mal por colocar alguns dos seus ex-amigos nessas mesmas categorias. Não poderia culpá-los por preferirem bem a ela. Ela mesma também teria preferido ele. Em uma semana, um mês ou, talvez, no próximo ano, a presença silenciosa deles, os sorrisos e acenos gentis, significariam alguma coisa, mas, naquele momento, ela só conseguia se concentrar nos babacas. Os moradores da cidade que tinham insultado Ruth pelos seus métodos liberais de fazer o bem foram expulsos à força. Judy Villard, que chamara Ruth de assassino por representar uma clínica de aborto. Abner Coleman, que o chamara de bastardo por representar um assassino. Vitt Fielsman, que o chamara de traidor por representar um bastardo. A lista não tinha fim, mas Charlie estava muito enojada para detalhá-la. O pior de todos era Ken Con. O canalha estava no centro de um grupo de asseclas da promotoria. Kylie Collins estava na frente e no centro. A jovem, que provavelmente era amante do marido de Charlie, não parecia perceber que ela não era bem-vinda ali. Por outro lado, toda a comunidade jurídica da região estava tratando aquilo como um evento social. Con estava contando uma história sobre Ruth, algum tipo de excentricidade que o pai dela fizera no tribunal.
Charlie observou Kylie jogar a cabeça para trás e rir. Ela tirou seu cabelo loiro longo dos olhos. Fez aquela coisa íntima que uma mulher faz quando estica a mão e toca o braço de um homem de um jeito que só a esposa desse homem podia dizer que era inapropriado. Charlie bebeu o vinho, desejando que ele fosse um ácido que pudesse jogar na cara da mulher. O seu telefone começou a tocar. Ela andou até um canto vazio e atendeu antes da ligação cair na caixa postal. Sou eu, falou Mason Huckabee. Charlie virou as costas para a sala. Sua culpa se manifestou na forma de uma sensação de vergonha. Falei para você não me ligar. Me desculpe. Precisava falar com você. Não, não precisava. Escute com muita atenção. O que aconteceu entre a gente foi o pior erro da minha vida. Eu amo meu marido. Não estou interessada em você. Não quero falar com você. Não quero ter nenhuma ligação com você. Se me ligar de novo, vou fazer um boletim de ocorrência e me certificar de que a Secretaria de Educação saiba que você tem um histórico de assédio. É isso que você quer? Não. Por Cristo. Me liga de volta, tá bem? Por favor. Ele parecia desesperado. Charlotte, preciso falar pessoalmente com você. É muito importante. Mais importante do que nós dois. Mais do que aquilo que a gente fez. É aí que você se engana. A coisa mais importante na minha vida é a minha relação com o meu marido e não vou deixar você entrar no nosso caminho. Charlotte, se você puder. Charlie desligou antes que pudesse falar mais das suas mentiras. Ela largou o telefone na bolsa. Ajeitou o cabelo. Esvaziou a taça de vinho. Pegou outra no bar. Metade da taça desaparecera antes dela sentir a tremedeira passar. Graças a Deus, Mason só tinha ligado. Se viesse ao funeral, se a cidade os visse juntos, se bem o visse, Charlie teria derretido em uma poça de desgosto e ódio por si mesma. Charlotte, Newton Palmer, outro advogado preguiçoso em uma sala repleta de seres da sua espécie, lhe deu um olhar ensaiado de condolências. Como você está? Charlie esvaziou a taça para afogar os xingamentos. Newton era um daqueles estereótipos de homens velhos brancos que comandavam a maioria das pequenas cidades dos Estados Unidos. Bem uma vez dissera que tudo o que tinham que fazer era esperar até que velhos bastardos racistas se machistas como Newton morressem. O que ele não percebera é que eles continuavam se procriando em novas versões. Eu vi seu pai no café do Rotary na semana passada. Viril como sempre, e ele disse uma coisa muito engraçada. Esse era o meu pai. Muito engraçado. Charlie fingiu ouvir a história estúpida do homem sobre o Rotary enquanto olhava para a irmã. Sam estava cercada também, pela senhora Duncan, a professora dela de inglês na 8ª série. Ela estava acenando e sorrindo, mas Charlie não conseguia ver a irmã como alguém com muita paciência para jogar conversa fora. O estranhamento de Sam ficava mais pronunciado em uma multidão. Não por causa das suas deficiências, mas porque ficava claro que ela não pertencia àquele lugar, ou, talvez, nem mesmo àquela época. Os óculos escuros. A inclinação elegante da cabeça. Ela estava toda vestida de preto, mas o tipo errado de preto. Do tipo que só estava disponível para as elites. De pé, ao lado da professora idosa, só parecia um saco de seda cheio de dinheiro para os olhares provincianos. É como se estivesse vendo sua mãe. Lenore estava usando um vestido preto justo e saltos mais altos que os de Charlie. Ela sorriu para Newton. Senhor Palmer. Newton ficou pálido. Charlie, se me dá licença. Lenore o ignorou. Charlie também. Ela apoiou seu ombro no de Charlie enquanto as duas observavam Sam. A senhora Duncan ainda estava falando sem parar. A Ria queria tanto se conectar com as pessoas, mas nunca chegou a resolver essa equação, comentou Lenore. Ela se conectava com o papai. Seu pai era uma aberração. Eles eram duas pessoas singulares que funcionavam melhor quando estavam juntas. Charlie se inclinou para mais perto dela. Achei que você não vinha. Não resisti à chance de provocar esses bastardos odiosos pela última vez. Ouça. Lenore respirou fundo, como se estivesse preparando para algo difícil. Acho que vou me aposentar na Flórida. Ficar junto do meu povo, mulheres brancas, velhas e amargas vivendo de um rendimento fixo. Charlie apertou os lábios. Não podia chorar de novo. Não podia fazer Lenore se sentir culpada por fazer o que precisava fazer. Ah, minha querida. Lenore envolveu seus braços em volta da cintura de Charlie. Ela colocou a boca na orelha de Charlie. Nunca vou abandonar você. Só estarei em outro lugar. E você pode vir me visitar. Vou deixar um quarto só para você, com fotos de cavalos nas paredes, e de gatos e de gambás. Charlie riu. Está na hora de eu seguir com a minha vida, assegurou Lenore. Lutei pela justiça por tempo suficiente. O papai amava você. É claro que amava. E eu amo você. Lenore beijou o lado do rosto dela, falando em amor. Ben estava abrindo caminho pela multidão. Ele levantou as mãos enquanto desviava de um velho que parecia ter uma história para contar. Ben deu alguns cumprimentos para pessoas que conhecia, sempre avançando, se livrando com facilidade dos parasitas. As pessoas sempre sorriam quando o viam. Charlie percebeu que estava sorrindo também. Ei, ele alisou a gravata. Esse grupinho é só de garotas? Eu estava prestes a antagonizar o seu chefe. Ela beijou Charlie de novo na bochecha antes de deslizar até King Kong. O grupo da promotoria se separou, mas Lenore cercou Kong como uma pantera caçando um filhote de javali. Lenore vai se aposentar na Flórida, contou Charlie para Ben. Ele não pareceu surpreso. Não sobrou muita coisa aqui para ela agora que o seu pai se foi. Só eu. Charlie não podia pensar sobre a partida de Lenore. Doía demais. Perguntou para Ben.
Você quem escolheu o terno do papai? Tudo foi coisa de Rusty. Abra a mão. Charlie abriu a mão. Ele colocou a mão no bolso do casaco. Tirou uma bola vermelha. Colocou-a na mão dela. De nada. Charlie olhou para o nariz vermelho de palhaço e sorriu. Vamos ali fora, falou Ben. Por quê? Ben esperou, paciente como sempre. Charlie deixou a taça de vinho. Guardou o nariz de palhaço na bolsa enquanto seguiu. A primeira coisa que ela notou foi o nevoeiro denso de fumaça de cigarro. A segunda coisa foi que estava cercada por condenados. Os ternos que não lhe serviam direito não escondiam as tatuagens de presidiário, sem a musculatura esculpida por várias horas puxando ferro no pátio da cadeia. Havia dúzias de homens e mulheres, talvez tivesse 50 pessoas ali. Essas eram as pessoas que estavam de luto por Rusty, fumando do lado de fora como crianças atrás do ginásio da escola. Charlotte, um dos homens segurou a mão dela. Quero dizer que o seu pai significava muito para mim. Ele me ajudou a recuperar o meu filho. Charlie estava sorrindo quando apertou a mão áspera do homem. Ele me ajudou a achar um emprego, disse outro homem. Os seus dentes à frente estavam podres, mas as marcas precisas de pente no cabelo oleoso indicavam que ele fez um esforço por Rusty. Ele era bom. Uma mulher bateu cigarro sobre o cinzeiro cheio ao lado da porta. Fez o imbecil do meu ex-marido pagar pensão para o meu filho. Ei, falou outro cara, provavelmente o ex-marido imbecil. Ben piscou para Charlie antes de voltar para dentro. Um funcionário da promotoria não era bem-vindo naquele grupo. Charlie apertou mais algumas mãos. Tentou não tossir com toda a fumaça. Ouviu histórias sobre Rusty ajudando as pessoas quando ninguém mais parecia disposto a atendê-los. Ela queria entrar e trazer Sam, porque a irmã gostaria de ouvir o que aquelas pessoas tinham a dizer sobre seu pai complicado e temperamental. Talvez Sam não gostasse, mas, talvez, precisasse. Sam sempre fora tão friamente atraída pelo branco no preto. As áreas cinzentas, aquelas em que Rusty parecia prosperar, sempre foram um mistério para ela. Charlie riu sozinha. Não podia deixar de notar o paradoxo daquela situação. Depois de desabafar com Sam sobre seus pecados mais profundos e obscuros, Charlie achava que a coisa mais importante que Sam poderia levar de volta para casa com ela seria o reconhecimento de que seu pai fora um bom homem. Charlotte, Jimmy Jack Little se misturava bem entre os condenados. Ele tinha mais tatuagens que a maioria deles, incluindo a manga que fizera durante uma temporada na prisão por assalto a banco. O seu chapéu preto deixava meio deslocado no tempo e no espaço. Ele parecia sentir uma raiva perpétua, como se a sua maior decepção fosse não ser um dos mocinhos que eram cooptados por uma garota malvada na literatura no ia dos anos 1940. Obrigado por vir. Charlie abraçou o pescoço dele, algo que ela nunca fizera antes que nunca faria de novo. O papai ficaria feliz por você estar aqui. Sim. Bem. Ele pareceu desconcertado pelo contato físico. Acendeu seu cigarro devagar, restaurando a imagem de macho durão. É uma pena o que aconteceu com o velho. Esperava que ele morresse lutando em um tiroteio glorioso. Fico feliz por não ter sido assim, comentou Charlie, porque o pai fora esfaqueado 2 dias atrás. Levar um tiro mortal era uma possibilidade real demais para ser uma piada. Esse moleque, Adolfre, Jimmy Jack tirou um pedaço de tabaco da boca. Não sei se saquei qual é a dele. Pode ser que estivesse afogando o ganso com ela, mas essas crianças de hoje, as garotas e os garotos, conseguem ser amigos sem o bunch uau. Ele encolheu diante do inexplicável. Como faria se falassem para ele de carros dirigidos por computadores e televisões que congelam a programação ao vivo? Agora, Frank Alexander, esse eu conheço de uns anos atrás. Rusty livrou o cara de uma prisão por dirigir bêbado. Meu pai trabalhou com a família Alexander. Charlie percebeu que a voz dela estava muito alta. Ela sussurrou. O que aconteceu? Da parte do velho Rusty, pagando bem, que mal tem. Não teve nada de incomum no negócio deles. O que aconteceu é que Frank estava vomitando sua minhoca no buraco errado. Ficou meio alegrinho com uma garota no motelzinho e voltou para encontrar a esposinha com o perfume de outra garota. Ou tentou voltar para casa. Os policiais meteram nele uma acusação de direção perigosa com uso de álcool. Charlie sabia que isso significava que o teste do bafômetro de Frank Alexander dera abaixo do limite legal, mas fora acusado por dirigir bêbado mesmo assim, porque o policial julgara que a habilidade dele de dirigir estava comprometida. A garota era uma aluna, uma corretora de imóveis, bem mais velha que a esposa, o que não faz nenhum sentido. Por que isso? Quero dizer, ela tem dinheiro, tudo bem, mas garotas não viram clássicos, como os carros. Você quer que o sabão na outra ponta da corda esteja fresco, não é mesmo? Charlie não queria começar uma discussão sobre as melhores formas de trair. Então, o que aconteceu com Frank Alexander? Cumpriu umas horas de serviço comunitário, passou pela escolinha dos motoristas bêbados. O juiz excluiu a acusação da ficha para ele não perder a licença de professor. Tem algumas fontes que dizem que o problema mesmo é em casa. A patroa não estava feliz com a namorada idosa. Poxa, pra que ir pro modelo mais velho? Falaram em divórcio? Jimmy Jack deu de ombros. Talvez não fosse uma opção. As acusações de dirigir bêbado são uma parada de ricaços. Os honorários advocatícios. O dinheiro para a escola dos bêbados. Multas. Taxas. Você sabe que essa merda chega a 8 ou 9 mil. Fácil. Charlie sabia que isso era muito dinheiro para qualquer um e os Alexander eram professores com uma filha pequena. Duvidava muito que tinham essa grana sobrando. Nada faz alguém dizer eu te amo mais rápido do que perceber que vai comer miojo para o resto da vida.
Ou talvez se amassem e quisessem resolver a situação porque tinham uma filha. Essa é uma visão bem fofa que você tem. Boneca. Ele fumou o cigarro até chegar no filtro. Jogou em um vaso perto da porta. Acho que isso não importa mais. Rusty não vai me pagar do túmulo para descobrir isso. Quem assumir o caso precisará de alguém investigando. Ele se estremeceu, como se o pensamento tivesse lhe feito mal. Não sei se estou a fim de trabalhar para outro advogado que não seja seu pai. Fora você. É que, merda, os advogados não pagam o que devem e são péssimos seres humanos. Charlie não discordava. Ele piscou para ela. Tudo bem, querida, volta lá para ouvir esses porcos sujos. Esses putos aí dentro não conheciam seu pai. Não o suficiente nem para segurar um copo do mijo dele, se você quer saber. Charlie sorriu. Obrigada. Jimmy Jack estalou a língua quando piscou para ela. Charlie observou abrindo caminho pela aglomeração de pessoas. Deu alguns tapinhas nas costas de algumas pessoas. Cumprimentou outras. Chegou até a porta, como era de se esperar, ao bar. Acenou com o chapéu para a mulher que tinha recuperado o filho. Ela colocou a mão na cintura e Charlie ficou com a impressão de que nenhum dos dois passaria a noite a sós. A buzina de um carro soou. Todos olharam para o estacionamento. Ben estava no volante da sua caminhonete. Sam estava sentada do lado dele. A última vez que um garoto buzinara para Charlie, Rusty a colocará de castigo por fugir pela janela do quarto, no meio da noite. Ben buzinou de novo. Ele acenou para Charlie. Ela pediu licença ao grupo, mesmo presumindo que muitos deles em algum momento da vida já tivessem corrido em direção a uma caminhonete parada em um estacionamento. Sam saiu, a mão dela apoiada na porta aberta. Charlie podia ouvir o escapamento da caminhonete bufando a 10 metros de distância. A Datsun de Ben tinha 20 anos. Foi a única coisa que puderam comprar depois que cancelaram a viagem para o Colorado. Tinham vendido o utilitário dele para pagar o empréstimo. Uma semana depois, o comprador não se mostrou disposto a vender o carro de volta para eles. Rusty e Lenore tinham dito para ficarem com o dinheiro emprestado, mas Charlie não conseguiu aceitar. A clínica fizera a devolução do dinheiro em alguns dias. O problema foi as outras contas. O cancelamento dos voos e do hotel, as taxas pelos saques em dinheiro no cartão de crédito, as contas do hospital decorrentes da perda do bebê, as contas do cirurgião, dos especialistas, do anestesista, do radiologista, dos médicos, da farmácia. 1 tonelada de itens que o convênio ressarcia só parcialmente e uma avalanche de dinheiro que não ressarciriam. Na época, a dívida era tão esmagadora que tiveram sorte de poder pagar em dinheiro aquela caminhonete detonada. Passaram um fim de semana inteiro raspando o decalque gigante da bandeira confederada na janela de trás. Ben se ofereceu para me ajudar a fugir, explicou Sam. Não aguentava mais ficar com aquela gente. Nem eu, disse Charlie, apesar de ela preferir conversar com os criminosos aturar a tentativa patética de Sam de fazê-la se aproximar de Ben. Charlie teve um momento constrangedor com o câmbio, que despontava de uma elevação do piso. Ela começou a subir o vestido para abrir espaço, mas Ben deixará claro na outra noite que não queria que o câmbio dele ficasse entre as pernas dela. Você está bem? Perguntou Ben. Claro. Charlie acabou sentando meio de lado, com os joelhos juntos e a perna torta, como Bonnie Blue Butter antes da queda. As dobradiças enferrujadas da porta rangeram quando Sam a fechou. Um pouco de lubrificante aliviaria esse barulho. Vou tentar passar um WD-40, falou Ben. Isso é um solvente, não um lubrificante. Pensei que a gente poderia passar algum tempo juntas na casa da fazenda. Charlie não sabia como reagir àquela ideia. Não podia imaginar porque a irmã desejaria passar nem 2 segundos naquele lugar detestável. Na noite antes de partir para Stanford, se eu fizer uma piada que não fora completamente sem graça sobre o modo mais eficiente de queimar aquele lugar. Ben engatou a marcha, fez uma curva em volta do bloco de carros estacionados. BMW S Audis. Mercedes. Charlie torceu para que ninguém no velório de Rusty os visse. Merda, murmurou Ben. 2 carros de polícia estavam parados no meio da saída. Charlie reconheceu Jonah Vickery, Greg Brenner e a maioria dos outros policiais que estudaram com ela. Estavam esperando para escutar o funeral, apoiados nas viaturas, fumando seus cigarros. Eles também reconheceram Charlie. Jonah fez 2 círculos com os dedos e apontou para seus olhos. O resto da gangue o acompanhou, rindo como hienas enquanto faziam olhos de guaxinins em homenagem aos hematomas de Charlie. Putos. Ben agarrou a manivela e abaixou a janela. Amor, disse Charlie, assustada. Ele se inclinou na janela, com o punho levantado. Seus fudidos. Ben. Charlie tentou puxá-lo de volta. Ele estava quase gritando. O que acontecerá com o seu marido pacífico? Ben, o que você está? Vão se fuder. Ben levantou o dedo para eles com as 2 mãos. Cusões. Os policiais pararam de rir. Encararam Ben enquanto a caminhonete entrava na estrada. Você está louco? Gritou Charlie. Ela deveria ser a pessoa incontrolável. Eles podiam espancar você. Que espanquem. Quer que eles matem você? Meu Deus, Ben. Eles são perigosos. Como tubarões. Com canivetes. Certeza sobre os canivetes? Isso seria ilegal. Charlie sentiu um grunhido estranho morrer na sua garganta. Ben fechou a janela de volta. Estou cansado desse lugar de merda. Forçou o câmbio para a 3ª marcha e depois para a 4ª enquanto acelerava pela estrada. Charlie olhou para a pista vazia em frente. Ele nunca se cansava daquele lugar. Bom, Sam limpou a garganta. Amo viver em Nova York. A cultura, a arte,
Os restaurantes. Não conseguiria viver no norte. Reconheceu bem, como se estivesse pensando no assunto. Talvez Atlanta. Tenho certeza que a Defensoria Pública adoraria contratar você. Charlie olhou para a irmã gesticulando que merda é essa? Sam deu de ombros. A sua expressão era indecifrável. Ben afrouxou a gravata. Desabotoou o colarinho. Já fiz minha parte pelo bem de todos. Quero me juntar ao lado negro. Charlie quase pôde sentir sua mente se assustando. O quê? Estou pensando nisso já faz um tempo, comentou Ben. Estou cansado de ser funcionário público. Quero ganhar dinheiro. Ter um barco. Charlie apertou os lábios da mesma forma que fizera quando Lenore lhe disse que estava de mudança para a Flórida. Ben era tranquilo com a maioria das coisas, mas Charlie aprenderá que quando ele tomava uma decisão, era bem difícil de mudar. Ele estava decidido a partir. Havia algo diferente nele. Parecia mais relaxado, quase avoado, como se um grande peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Charlie presumiu que o peso era ela. Tem algumas empresas em Atlanta que trabalham com a gente nos litígios criminais, falou Sam. Poderia escrever algumas cartas de recomendação. Charlie olhou para a irmã. Obrigado. Eu aviso depois que pesquisar um pouco. Ben desfez o nó da gravata. O tecido fez um barulho parecido com toa quando ele a puxou do colarinho. Ele a jogou atrás do banco. Kelly confessou na gravação do hospital. Meu Deus! A voz de Charlie saiu aguda o suficiente para rachar o vidro. Bem, você não pode contar isso pra gente. Você pode alegar que ainda tem voto de confidencialidade como esposa. E ela... Ele riu. Por Deus, Sam, você assustou muito com... Praticamente dava para ouvir ele se borrando quando você começou a duelar com o juiz. Charlie agarrou o braço dele. No que você está pensando? Você pode ser demitido por... Eu me demiti ontem à noite. Charlie soltou a mão. O vídeo, perguntou Sam para Ben. Merda, sussurrou Charlie. O que acha? Ela é culpada? Quis saber, Sam? Sem dúvida. As evidências provam isso. Ela tinha resíduo de pólvora na mão, na manga, na gola da blusa e no peito direito, exatamente onde era esperado que tivesse. Ben mascou a ponta da língua. Pelo menos uma parte dele ainda sabia que aquilo que estava fazendo era antiético. Não gosto do jeito que a fizeram admitir isso. Não gosto do jeito que fazem um monte de coisas. É possível convencer Kelly a falar qualquer coisa, apontou Sam. Ben assentiu. Não leram os direitos dela. Mesmo se lessem, ninguém saberia dizer se ela entende o que significa o direito de permanecer calada. Acho que ela está grávida. A cabeça de Charlie chicoteou para o lado. Por que acha isso? Sam balançou a cabeça. Estava falando com Ben. Sabe o que aconteceu com a arma? Não. Respondeu Ben. Você sabe? Sei, disse Sam. Kelly falou se conhecia as vítimas. Sabia que Lucy Alexander era filha de Frank Alexander, mas acho que essa informação chegou a ela depois do ocorrido. Falou ele. Sobre os Alexander. Charlie se intrometeu. Jimmy Jack me disse que Frank foi pego traindo a mulher uns anos atrás. Ele foi parado por dirigir bêbado e a história foi revelada. Ah, então, ele já fez isso antes, observou Sam. Era uma aluna? Não, corretora de imóveis. Rica, só que mais velha, algo que aparentemente é o jeito errado de trair. O papai representou Frank na acusação por dirigir bêbado. Jimmy Jack disse que não foi nada demais. Na verdade, foi, falou Ben. Cohen já investigou isso. O foco dele está no fato de que Kelly era aluna de álgebra de Frank. Ele ia reprová-la. Você ouviu essa teoria ontem? Cohen acha que uma garota que tem o QI de um nabo estava tão preocupada e envergonhada por reprovar em álgebra que levou uma arma para a escola e matou 2 pessoas. Na escola errada, aliás. Essa é uma questão interessante, confessou Sam. Por que Kelly estava na escola de ensino fundamental? Judith Pickman estava dando aulas de reforço para ela para um tipo de exame de proficiência em inglês. Ah, repetiu Sam, como se as peças do quebra-cabeça estivessem se juntando. Mas Judith disse que não tinha marcado com Kelly naquela semana, acrescentou Ben. Não fazia nem ideia de que Kelly estava no corredor até ouvir os tiros. O que mais Judith disse? Perguntou Sam. Nada demais. Estava muito chateada. Quero dizer, parece ser uma coisa óbvia, porque o marido dela está morto e também teve o que aconteceu com Lucy, provavelmente, ver Charlie. Ben olhou para Charlie. Depois voltou os olhos para a pista. Judith estava muito abalada. Tiveram que sedá-la para colocá-la na ambulância. Acho que foi nesse momento que ela se deu conta de tudo, no segundo que saiu do prédio. Ela ficou histérica, mas no sentido real da palavra. Simplesmente tomada pelo luto. Onde Judith estava quando o tiroteio começou? Na sala dela, falou Ben. Ela ouviu a arma disparando. Deveria trancar a porta e se esconder no canto dos fundos da sala, mas correu para o corredor porque sabia que o primeiro sinal estava prestes a tocar e queria alertar as crianças para não entrarem. Quero dizer, caso pudesse fazer isso sem levar um tiro. Ela não estava pensando na própria segurança, segundo ela. Ele olhou para Charlie de novo. Não só ela. No caso, barcos têm uma manutenção muito cara, comentou Sam. Não estou pensando em um iate. Tenho seguro, as taxas portuárias, os impostos. Charlie não conseguiu prestar atenção na sua irmã alienada falando para o seu marido alienado sobre barcos. Seu olhar se perdeu na estrada. Tentou entender o que tinha acabado de acontecer. A demissão de Ben. Essa era uma coisa com que ela não podia lidar naquele momento. Em vez disso, concentrou-se na conversa com Sam. Ben entregou o jogo como um delator que já está preso. Sam fora mais circunspecta. Kelly grávida.
A arma que desapareceu. Charlie estava na escola quando o tiroteio aconteceu. Fora testemunha de parte do ocorrido, mas estava mais no escuro do que os dois. Ben se inclinou para olhar para Sam. Você deveria assumir o caso da garota Wilson. Não poderia bancar o corte salarial, respondeu ela. Ele reduziu por causa de um trator que estava na estrada. O fazendeiro ocupava as duas pistas. A colheitadeira dele estava abaixada. Ben buzinou 2 vezes e o homem foi para o canto abrindo espaço suficiente para a caminhonete passar. Ben e Sam voltaram para a conversa à toa sobre o barco. Charlie se viu retornando para as perguntas de Sam, tentando ver em que direção apontavam. Sam sempre fora mais rápida para resolver enigmas. Mais rápida para a maioria das coisas, para ser sincera. Com certeza era melhor no tribunal. Charlie ficará admirada no dia anterior e descrevera a situação da forma correta de primeira. Sam parecia um Drácula vitoriano quintessencial, pelo estilo das suas roupas, pelo seu ar de superioridade, pela forma que abrirá sua boca e engolirá King Kong como um rato gordo. Quantas balas foram disparadas? Indagou Sam. Charlie esperou bem responder, mas então percebeu que você estava falando com ela. 4, 5, 6? Não sei. Sou mesmo uma péssima testemunha. Na gravação são 5, falou bem. Uma na parede, 3 em Pickman, uma em Lucy. Ela se inclinou para olhar para Ben. E perto da sala da senhora Pickman? Alguma coisa perto da porta dela? Não faço ideia, admitiu ele. O caso só tem 2 dias. Eles ainda estão fazendo as análises forenses. Mas a outra testemunha. Ele disse que contou 6 tiros, no total. Ele já esteve em combate. É bem confiável. Mason Huckabee. Charlie olhou para as mãos. E o áudio? Tem uma ligação com muito chiado de um celular na secretaria, mas foi feita depois que o tiroteio parou. O áudio que você quer veio de um rádio aberto de um policial que estava no corredor. Foi lá que tirou o lance do bebê. Nenhum dos tiros foi gravado. Nós, pelo menos eu, não vimos o relatório do médico legista. Pode haver mais uma bala dentro de um dos corpos. Acho que eu quero ver aquele vídeo de novo, comentou Sam. Não tenho acesso. Eu fui muito franco na minha carta de demissão. Falou bem. Com certeza não receberei uma carta de recomendação. Charlie queria rastejar para debaixo das cobertas na cama e dormir. Tinha uma hipoteca, as prestações do carro, plano de saúde, seguro do carro, impostos, todas aquelas contas dos últimos anos. Serei a sua referência. Sam estava com a mão no fundo da bolsa, uma bolsa de couro que provavelmente pagaria por todas as dívidas deles. Ela tirou o pendrive em forma de Enterprise que bem entregará. O papai tem um computador? Ele tem uma boa TV. Respondeu. Eles compraram para Rusty o mesmo modelo que tinham em casa. Isso foi 4 anos atrás, antes do Colorado, antes do barco. Ben reduziu a velocidade da caminhonete. Estavam no RR, mas ele não entrou na garagem. O sangue deixará uma mancha preta oleosa no barro vermelho. Foi ali que o pai delas caíra na noite em que foi pegar a correspondência. Acham que o tio esfaqueou Rusty, contou Ben. Faber? Perguntou Sam. Rick Fayet. Charlie se lembrou do tio de Lucy Alexander na coletiva de imprensa. Por que pensam que foi ele? Ben balançou a cabeça. Estava de fora nesse caso. Houve algumas fofocas no escritório. Kylie estava reclamando de ter sido chamada tarde da noite quando Rusty foi esfaqueado. Então precisavam de alguém para falar com o possível suspeito, disse Charlie, fingindo que a forma como ele lançara o nome da mulher com quem Charlie pensava que ele estava tendo um caso não tivesse lhe dado a sensação de uma faca perfurando também. Acho que papai viu quem o atacou. Também acho. Concordou Sam. Ele fez todo um discurso para mim sobre o valor do perdão. Posso imaginar, falou Charlie. Se o papai tivesse sobrevivido, ele se ofereceria para representar Fayet. Ninguém riu, pois todos sabiam que era possível. Ben engatou a primeira marcha. Ele fez uma curva na entrada, dirigindo devagar para evitar as raízes. A casa da fazenda ficou visível, a tinta lascada, a madeira podre, a janela torta. Mas, fora isso, nada mudará desde que os Cooper bateram a porta da cozinha 28 anos atrás. Charlie sentiu Sam se remexendo no banco. Ela estava se preparando mentalmente, fortalecendo seu emocional. Charlie queria dizer algo que lhe trouxesse conforto, mas tudo que podia fazer era segurar a mão dela. Por que não agrades por tom de segurança aqui? Questionou Sam. O escritório é uma fortaleza. O papai dizia que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Charlie sentiu um nó voltando a fechar sua garganta. Sabia que a segurança abundante no escritório era para protegê-la, não para Rusty. Nas poucas vezes em que ela estivera no RR ao longo dos anos, sempre ficará do lado de fora, dentro do carro, buzinando para Rusty sair porque não queria entrar. Se tivesse visitado mais, talvez o pai tivesse melhorado a segurança da casa por ela. Não acredito que estive aqui no fim de semana passado, conversando com ele na varanda, contou Ben. Charlie desejou muito se encostar nele, colocar a cabeça no ombro do marido. Se segurem, disse Ben. As rodas bateram em um buraco, depois em uma raiz profunda antes de chegar em um terreno plano. Ele começou a manobrar no espaço para os carros do lado do celeiro. Vá para a porta da frente, pediu Charlie. Ela não queria entrar pela cozinha. Enrabador de cabras, falou Sam, lendo a pichação. O suspeito conhecia. Charlie riu. Sam não. Nunca pensei que voltaria aqui. Não precisa. Charlie se ofereceu. Posso entrar e procurar a foto. A tensão na mandíbula de Sam dizia que ela estava determinada.
Quero que a encontremos juntas. Ben deu a volta com a caminhonete até a varanda da frente. O gramado estava tomado por ervas daninhas. Um garoto no final da rua deveria cortar a grama, mas Charlie viu seus pés mergulharem até o tornozelo em dentes de leão quando saiu do carro. Sam segurou a mão dela de novo. Elas não se tocavam tanto assim quando eram crianças, exceto por aquele dia. Me lembro que eu estava triste por ter perdido a casa de tijolos vermelhos, mas também lembro que foi um dia bom. Sam se virou para Charlie. Se lembra disso? Charlie assentiu. As irritações de Gama iam e voltavam, mas tudo parecia que estava se ajeitando. Essa poderia ter sido a nossa casa. É tudo que uma criança quer, não é? Falou Ben. Ter um lugar seguro para viver. Ele pareceu se lembrar. Quer dizer, seguro antes ou... Está tudo bem, disse Charlie. Ben jogou seu paletó na caminhonete. Tirou o laptop de trás do assento. Eu vou lá acertar a TV. Sam colocou o pendrive na mão dele. Lembre-se de me devolver para que eu possa destruí-lo, avisou ela. Ben fez uma saudação militar. Charlie o viu disparar pelos degraus. Ele esticou a mão até o alto da porta, onde pegou a chave e entrou. Mesmo do quintal, Charlie podia sentir o odor familiar do cigarro sem filtro de Rusty. Sam olhou para a casa da fazenda. Ainda é um rancho relaxo. Acho que vamos vendê-lo. O papai comprou? O fazendeiro solteiro era meio pervertido. E tinha um fetiche por pés. E roubou muitas calcinhas. Charlie riu da expressão de Sam. Ele devia um bom dinheiro em honorários. A família transferiu a casa para Rusty para quitar as dívidas. Por que papai não a vendeu anos atrás e reconstruiu a casa de tijolos vermelhos? Questionou Sam. Charlie sabia por quê. Havia muitas contas do tratamento de Sam. Os médicos, os hospitais, os terapeutas, a reabilitação. Charlie conhecia bem o peso esmagador de uma doença inesperada. Não sobra muito tempo ou energia para reconstruir nada. Acho que foi mais inércia, respondeu Charlie. Você sabe que Rusty não era de fazer mudanças. Você pode ficar com a casa. Quero dizer, não que você esteja pedindo, mas não preciso do dinheiro. Só quero a foto da mamãe. Ou uma cópia. É claro que tiro uma cópia para você. Ou para mim. Você pode ficar com a original se... A gente vê isso depois. Charlie tentou sorrir. Sam nunca hesitava em falar, e estava hesitando naquele momento. Posso fazer isso por você, sabe? Vamos. Sam indicou a casa com a cabeça. Charlie ajudou a subir as escadas, mesmo que Sam não tivesse pedido. Ben deixará a porta aberta. Ela podia ouvi-lo abrindo mais janelas para ajudar o ar a circular. A melhor coisa a fazer seria isolar a área, como Chernobyl. Uma montanha de coisas que Charlie herdara preenchia o quarto da frente. Jornais velhos, revistas, cópias dos anuários legislativos da Geórgia desde os anos 1990, caixas de arquivos de casos antigos, uma prótese de perna que Rusty receberá como pagamento de um bêbado que todo mundo chamava de Sip. As caixas, disse Sam, porque parte dos achados de Gama no brechó nunca foram desembalados. Ela puxou uma fita ressecada em um caixa de papelão, escrita tudo por $1,99. Se pegou a camiseta roxa da personagem de TV que estava no topo. Ben observou de trás da TV. Tem outra caixa no porão, comentou ele. É provável que essas coisas valham uma fortuna no eBay. Ele olhou para Charlie. Não tem nada do Star Trek. Só Star Wars. Charlie não podia acreditar que foi capaz de desapontar o marido mesmo quando ainda tinha 13 anos. Gama que pegou tudo, não eu. A cabeça dele se escondeu atrás do aparelho. Ele estava tentando ligar os componentes que Rusty desligara, alegando que todas aquelas luzes piscantes lhe causariam um derrame. Certo, acho que estou pronta, disse Sam. Charlie não sabia para o que ela estava pronta até ver-se olhando para o longo corredor que atravessava toda a casa. A porta dos fundos com a sua janela opaca estava bem no final do trajeto. A cozinha estava na parte de cima. Foi lá que Daniel Culpeper ficou parado quando observou Gama saindo do banheiro. Charlie ainda podia se lembrar da sua descida pelo corredor procurando o banheiro, da forma como ela gritou meleca para provocar a mãe. Havia 5 portas, nenhuma delas posicionada de forma a fazer qualquer sentido. Uma das portas levava para o porão assustador, outra para o roupeiro, outra para a despensa. E ainda tinha a do banheiro. Uma das portas do meio, inexplicavelmente, levava ao pequeno quarto no andar de baixo onde o fazendeiro solteiro morrera. Rusty transformará esse quarto em seu escritório. Sam foi primeiro. Vista por trás, ela parecia impenetrável. As suas costas estavam retas, a cabeça erguida. Mesmo a leve hesitação no passo dela desaparecera. A única coisa que a entregava era o hábito de manter os dedos encostados na parede, como se precisasse se certificar de que tinha acesso a algo firme. A porta dos fundos. Sam apontou na direção da porta. O vidro estava rachado. Rusty tentará consertá-lo com uma fita adesiva amarela. Você não faz ideia de quantas vezes acordei ao longo da vida sonhando que tinha corrido por aquela porta em vez de andar para a cozinha. Charlie não disse nada, apesar de ela também ter aquele mesmo tipo de sonho. Está tudo bem. Sam colocou a mão na maçaneta do escritório de Rusty. Ela abriu a boca e inalou profundamente, como uma nadadora prestes a colocar a cabeça sob a água. Abriu a porta. Mais do mesmo, mas decorado com odor rançoso impregnado de nicotina. Os papéis, as caixas, as paredes, até mesmo a tinha um tom amarelado. Charlie tentou abrir uma janela, mas a tinta a tinha selado. Percebeu que o pulso estava dolorido de bater no caixão do pai.
Não estava tendo um bom dia com objetos inanimados. Eu não estou achando, disse Sam, ansiosa. Ela estava na mesa de Rusty. Empurrou alguns papéis, empilhou outros. Não está aqui. Olhou nas paredes, mas elas estavam decoradas com desenhos que Charlie fez na escola. Só Rusty colaria com fita adesiva na sua parede um esquema da anatomia de um besouro do esterco feito por uma aluna da 8ª série. Tem essa daqui, falou Charlie, olhando para a frágil moldura preta de metal que exibirá a foto por quase 50 anos. Merda, pai. Rusty deixará o sol desbotar o rosto da mãe. Só os buracos escuros dos olhos e da boca estavam evidentes sob o esfregão preto que era o cabelo dela. Está arruinada, constatou Sam, devastada. Charlie se sentiu mal com a culpa. Deveria ter tirado isso dele há muito tempo e tê-la preservado ou ter feito qualquer coisa que devesse ser feita. Me desculpe, Sam. Sam balançou a cabeça. Ela largou a foto de volta sobre a pasta. Não era essa foto que ele falou. Lembra? Ele disse que era uma diferente, uma que ele escondeu da gente. Ela começou a mexer nos papéis de novo, olhando atrás das caixas de anotações e dos maços de depoimentos. Ela parecia perturbada. A foto era importante por si só, mas ela também foi uma das últimas coisas sobre as quais Rusty falará com Sam. Charlie tirou os sapatos para não prender o salto em alguma coisa e quebrar o pescoço. O próximo ano da vida dela seria desperdiçado ajeitando toda aquela merda. Então, podia muito bem começar naquele momento. Ela afastou algumas caixas da mesa, dobrável trêmula. Um conjunto de peças vermelhas de um jogo incompleto de damas se espalhou pelo chão. Por um milagre, caíram em um pedaço intocado do piso original de madeira. O som era como de cartas de baralho se espalhando. Acha que ele aguardava nos gaveteiros de arquivo? Sugeriu Charlie. Sam olhou desconfiada. Havia 5 gaveteiros de madeira, todos fechados com cadeados grandes. Será que encontramos as chaves nessa bagunça? Deviam estar com ele quando foi levado para o hospital. O que significa que estão retidas como evidência. E não temos ninguém na promotoria que possa nos ajudar porque o meu marido aparentemente mandou todos a merda. Ela pensou em Kylie Collins. Dentro da sua cabeça, acrescentou, talvez não todos. O papai tinha certeza de que nem eu nem você vimos essa foto antes? Indagou ela. Já falei. Ele disse que a guardou só para ele. Que capturava o momento em que ele e Gama se apaixonaram. Charlie sentiu a melancolia na afirmação do pai. O jeito dele de falar sempre foi tão irritantemente barroco que ela às vezes não captava o significado. Ele realmente a amava, falou para Sam. Eu sei. Tinha me esquecido que ele também a perdeu. Charlie olhou pela janela. Chorara o suficiente por todo o restante da sua vida. Não posso ir embora sem achar a foto, confessou Sam. Ele pode ter inventado isso, disse Charlie. Você sabe como ele adorava inventar histórias. Ele não mentiria sobre isso. Charlie ficou calada. Não tinha tanta certeza assim. Vocês olharam o cofre? Ben estava parado no corredor com um monte de cabos coloridos enrolados sobre os ombros. Charlie esfregou os olhos. Quando papai comprou um cofre. Quando percebeu que vocês saliam tudo que ele trazia para casa. Ele afastou uma pilha de caixas com o pé, revelando um cofre cuja altura chegava na metade da coxa dele. Você sabe a combinação? Não sabia nem que ele tinha um cofre, retrucou Charlie. Por que eu saberia a combinação? Sam se ajoelhou. Estudou o disco numerado. Deve ser um conjunto de números relevantes para ele. Qual o preço de um maço de camel? Não faço nem ideia. Sam girou o disco algumas vezes. Ela parou no número 2, voltou para o 8 e depois para o 76. O aniversário de Charlie. Sam testou a alavanca. O cofre não abriu. Tente o seu aniversário, falou Charlie. Sam girou o disco de novo, parando nos números corretos. Ela puxou a alavanca. Nada. O aniversário de Gama, sugeriu Ben. Sam colocou os números. Sem sorte. Ela balançou a cabeça, como se tivesse percebido o óbvio. O aniversário dele. Ela moveu o disco com rapidez, colocando a data do aniversário do pai. Tentou a alavanca. Mais uma vez, nada. Sam olhou para Ben. O seu aniversário é o próximo, comentou Charlie para Ben. Tente 3/16/89. O dia em que os Cooper apareceram na porta da cozinha. Sam soltou uma respiração lenta. Ela voltou para o cofre. Girou o disco para a direita, esquerda e para a direita de novo. Apoiou os dedos na alavanca. Olhou para Charlie. Tentou mover a alavanca. O cofre abriu. Charlie se ajoelhou atrás de Sam. O cofre estava lotado, como todos os outros lugares na vida de Rusty. A princípio, tudo que ela sentiu foi o cheiro de papéis velhos embolorados, mas depois surgiu outra coisa, quase como perfume de mulher. Acho que é o sabonete da mamãe, sussurrou Sam. De leite de rosas. Charlie se lembrou. Gama comprava na farmácia. Era sua única vaidade. Acho que está vindo daqui. Sam usou as 2 mãos para extrair uma pilha de envelopes atolados no alto. Estavam amarrados com um elástico vermelho. Sam sentiu o cheiro das cartas. Ela fechou os olhos como um gato ronronando no sol. O seu sorriso parecia uma bênção. É dela. Charlie também sentiu o cheiro dos envelopes. Ela fez que sim com a cabeça. O odor era fraco, mas era de Gama. Olhe. Sam indicou o destinatário, que era Rusty, aos cuidados da Universidade da Geórgia. É a letra dela. Sam passou os dedos sobre a letra cursiva perfeita e precisa da mãe. O carimbo dos Correios é da Batávia, em Illinois. É onde fica o Fermilab. Devem ser cartas de amor. Oh, disse Ben. Talvez vocês não queiram ler isso.
Por que não? Porque eles estavam apaixonados. Sam estava radiante. Mas isso é maravilhoso. É. A voz de Ben ficou um pouco aguda, em um tom que era provável que ele não usasse desde a puberdade. Quero dizer, você quer ler um monte de cartas perfumadas que seu pai guardava em um elástico vermelho do tempo em que ele e a mãe de vocês tinham acabado de se conhecer. Provavelmente, ele fez um sinal metendo seu dedo no punho aberto. Pensem nisso. O seu pai pode ter sido um verdadeiro cachorro no cio. Charlie se sentiu enjoada. Vamos deixar essa decisão para depois. Ela colocou as cartas em cima do cofre, enfiou a mão dentro do cofre e puxou um cartão postal. Sam mostrou para Charlie a foto aérea do Centro Espacial Johnson. Gamma trabalhará na NASA antes de ir para o Fermilab. Sam virou o cartão. De novo, a letra impecável da mãe era inconfundível. Charlie leu em voz alta a mensagem para Rusty. Se você pode ver coisas sem sentido, então pode ver como as coisas seriam se fizessem sentido. Dr. Suez. Sam deu um olhar que queria dizer muitas coisas para Charlie, como se a mãe delas estivesse oferecendo conselhos matrimoniais do túmulo. Obviamente, ela estava tentando se comunicar com o papai na língua dele. Obviamente, Sam estava sorrindo da mesma forma que sorria nas manhãs de Natal. Ela sempre abrirá seus presentes com uma lerdeza enlouquecedora, fazendo comentários sobre o papel do embrulho, sobre a quantidade de fita usada, o tamanho e o formato da caixa. Charlie, por outro lado, rasgava seus presentes como um chihuahua que acabou de tomar metanfetamina. Precisamos olhar tudo isso com muito cuidado. Ela ficou mais confortável no chão. Espero achar a foto hoje, mas se não achar, ou mesmo se achar, você se importa se eu levar tudo isso de volta para Nova York? Algumas dessas coisas são muito preciosas. Eu posso catalogar tudo e... Tudo bem, falou Charlie, porque sabia que Gamma e Sam sempre falaram uma linguagem inacessível para os outros. E também porque ela nunca catalogaria nada. Eu trago de volta, prometeu Sam. Você pode me encontrar em Atlanta ou posso vir aqui. Charlie concordou com a cabeça. Ela gostou da ideia de ver a irmã de novo. Não acredito que papai guardou isso. Sam estava segurando as suas medalhas de corrida. Ele devia deixar no escritório. Caso contrário, teria se queimado no incêndio. E, oh, meu Deus, ela achou uma pilha de trabalhos escolares. Seu texto sobre transcendentalismo. Charlie, lembra que Gamma discutiu por 2 horas com seu professor? Ela estava tão embasbacada por ele marginalizar Louisa May Alcott. E, olha, meu boletim antigo. Ele deveria ter assinado. Ben assobiou para chamar a atenção de Charlie. Ele estava segurando uma folha de papel em branco. Seu pai guardou o meu desenho do coelho na nevasca. Charlie sorriu. Ei, espera. Ele pegou uma caneta na mesa e desenhou um ponto preto no centro da página. É o cu de um urso polar. Ela gargalhou e depois quis chorar, porque sentia tanta falta do senso de humor dele. Charlie, disse Sam, se deliciando. Acho que tiramos a sorte grande. Se lembra dos cadernos da mamãe? Ela estava enfiando a mão no cofre de novo. Dessa vez, puxou um caderno grande com uma capa de couro. Ela o abriu. Em vez de páginas de diário cheias de equações, havia cheques em branco. Charlie olhou por cima do ombro de Sam de novo. Encadernação em espiral. 3 fileiras de cheques, canhotos rasgados dos cheques antigos que foram preenchidos. A conta era do Banco da América, mas ela não reconhecia o nome da empresa. Fundos de investimento de Piqueville. Sam folheou os canhotos, mas as informações normais, data, valor e a pessoa que recebeu o cheque, estavam em branco. Por que o papai teria um talão de cheques empresarial de uma financeira? Perguntou ela a Charlie. A conta de custódia dele é nominal a Rusty Key, advogado, disse Charlie. A maioria dos litigantes tinha contas específicas em financeiras, onde os valores recebidos das ações eram depositados. O advogado tira sua parte, depois paga o restante para o cliente. Mas isso não faz sentido. Lenore cuida de toda a contabilidade do papai. Ela assumiu depois que ele esqueceu de pagar a conta de luz e cortaram a eletricidade. Ben mexeu em uma pilha de correspondências que não foram abertas na mesa de Rusty. Achou um envelope e o segurou. Banco da América. Abra, pediu Charlie. Ben retirou um extrato de uma página. Caramba, mais de 300 mil. O papai nunca teve um cliente que pagasse um valor desses. Tem só um saque no mês passado. Cheque número 0340 de $2.000. Falou Ben. Normalmente o primeiro cheque de uma conta começa sua numeração em 0001. Apontou Sam. Que dia foi emitido o último cheque? Não diz aqui, mas foi descontado 4 semanas atrás. A segunda sexta-feira de cada mês. O quê? Charlie olhou para o talão de cheques. Achou alguma coisa. Sam balançou a cabeça. Fechou a capa de couro. Sem querer dar uma de turma do Scooby-Doo. Mas querem tentar o truque do lápis? Sugeriu Ben. Esfregar a ponta sobre os cheques em branco que estão embaixo dos que foram preenchidos? Rusty tinha uma mão de urso quando usava a caneta. Isso é brilhante, amor. Charlie se levantou para procurar um lápis na mesa. Precisaremos das cópias oficiais, lembrou Sam. Esfregar um lápis não vai nos dizer nada. Vai dizer para quem ele fez os cheques. Sam abraçou o caderno. Tenho várias contas no Banco da América. Posso ligar para eles amanhã e pedir as cópias. Precisaremos da certidão de óbito do papai. Charlie, tem certeza de que o papai não tinha um testamento? Devíamos procurar. Muitos idosos fazem testamento sem contar para os filhos. Charlie congelou. Sentiu o suor escorrendo pela nuca. Um carro estava vindo na direção da casa.
O barulho inconfundível de quando a roda da frente bate no buraco. O rangido da borracha contra o barro. Deve ser Stanislav, meu motorista, explicou Sam. Eu disse para ele me encontrar aqui. Ela olhou para o relógio na mesa de Rusty. Ele chegou rápido. Devia procurar uma caixa para guardar tudo isso. Bem, falou Charlie. Eu vou. Ben seguiu pelo corredor. Charlie ficou parado na porta, acompanhando o progresso dele até a cozinha. Ele olhou pela janela. A mão dele envolveu a maçaneta. O coração dela tremeu de forma estranha no peito. Ela não queria que Ben estivesse na cozinha. Não queria que ele abrisse a porta. Ben abriu a porta. Mason Huckabee estava parado na varanda. Ele olhou para Ben, surpreso. Estava vestindo um terno preto com uma gravata azul e um boné militar. Ben não falou com o homem. Ele se virou e voltou pelo corredor. Charlie sentiu um enjoo. Ela correu para encontrar Ben. Bloqueou a passagem dele, com as mãos encostadas às paredes. Me desculpe. Ben tentou passar. Charlie se manteve firme. Ben, não chamei ele aqui. Não quero ele aqui. Ben não iria empurrá-la. Ele olhou para ela. Mascou a ponta da língua. Vou me livrar dele. Estou tentando me livrar. Sou chamou do escritório. Ben, pode me ajudar a embalar essas coisas? Charlie sabia que Ben era cavalheiro demais para lhe dizer não. Com relutância, deixou-o passar. Ela correu em direção à cozinha, praticamente galopando pelo corredor. Mason acenou para ela, porque tinha um campo de visão livre até o final da casa. Ele teve o bom senso de não sorrir quando ela se aproximou. Me desculpe, falou ele. Você vai se lamentar por isso, sussurrou Charlie, com a voz rouca. Não estava mentindo sobre a liminar. Só preciso de 2 minutos para acabar com a merda da sua vida. Eu sei disso, falou ele. Olha, me desculpa. Me desculpa mesmo. Só quero falar com você e com a sua irmã. Charlie ignorou o desespero na voz dele. Não me importa o que você quer. Preciso que você vá embora. Charlie, deixe ele entrar, falou Sam. Charlie se virou. Sam estava parada no corredor. Estava tocando a parede com os dedos de novo. Aqui. Sam entrou na sala antes que Charlie pudesse lhe dizer não. Mason entrou na cozinha sem ser convidado. Ele parou do lado de dentro da porta, tirou o boné. Ficou trocando o boné de mão. Olhou em volta do cômodo e não se impressionou. Rusty não mudará nada desde o dia em que foram para lá. As cadeiras bambas, a mesa lascada. A única coisa que faltava era o ar-condicionado que ficava na janela. Não havia como tirar os pedaços de gama das hélices. Por aqui. Charlie olhou pelo corredor para ver se enxergava bem. A porta do escritório de Rusty estava fechada. A caminhonete de Ben não tinha ido embora. Ele não abrirá a porta dos fundos. Ele devia estar no escritório se perguntando por que a sua esposa era uma vadia. Sinto muito pelo seu pai, disse Mason. Charlie se virou. Eu sei quem você é. Mason pareceu assustado. Não sabia quando conheci, óbvio, mas depois minha irmã me falou da sua e ela deu de ombros para tentar achar as palavras certas. Sinto muito pelo que aconteceu com ela. E com você e a sua família. Mas o que nós fizemos foi um erro que não vai se repetir. Um grande erro. Eu amo meu marido. Você já disse isso. Entendo. Respeito. Mason balançou a cabeça na direção de Sam. Ela abriu um espaço para se sentar em uma cadeira de encosto reto. A filmagem da câmera de segurança da escola estava pausada na TV na frente dela. Ben descobrira como fazê-la funcionar. Mason encarou a tela enorme. Quem vai ser o advogado de Kelly agora? Vamos achar alguém em Atlanta, respondeu Sam. Posso pagar. Minha família tem dinheiro. Meus pais têm. Tinham. Eram donos de uma transportadora. Charlie se lembrou dos anúncios que via quando era criança. Huckabee Transportes. Sim. Ele olhou para a filmagem de novo. Isso é do outro dia? Charlie não queria começar uma conversa. Por que você está aqui? É que, em vez de oferecer uma explicação para sua presença contínua e indesejada, ele disse: Kelly tentou se matar. Isso mostra remorso. Li sobre isso na internet, que o remorso é importante em caso de pena de morte. Então podem usar isso no julgamento para fazer o júri deixá-la viva ou talvez viva com chance de sair incondicional. Eles sabem disso, certo? Quem sabe? Perguntou Sam. A polícia. O promotor. Vocês. Eles dirão que isso foi uma atitude desesperada, disse Charlie. Ela entregou a arma. Não puxou o gatilho. Ela puxou, retrucou ele. 3 vezes. O quê? Sam se levantou da cadeira. Você não pode mentir sobre isso, acusou Charlie. Havia outras pessoas lá. Não estou mentindo. Ela colocou a arma no peito. Você estava a 6 metros de distância. Você deve ter visto, ou, pelo menos, ouvido. Kelly pressionou o cano no peito e puxou o gatilho 3 vezes. Charlie não tinha nenhuma lembrança daquilo. Eu ouvi os cliques, disse ele. Aposto que Judith Pickman também ouviu. Não estou inventando isso. Ela realmente tentou se matar. Então por que você não tirou a arma dela? Indagou Sam. Não sabia se ela tinha recarregado a arma. Eu sou um fuzileiro. Nós sempre presumimos que a arma está carregada a menos que tenhamos visto o pente vazio. Recarregado, repetiu Sam, dando ênfase à palavra. Quando o tiroteio começou, quantos tiros você ouviu? 6. 1. Depois teve uma pausa, então 3 tiros rápidos na sequência. Uma pausa rápida, outro tiro, mais uma pausa rápida e outro tiro. Ele encolheu os ombros. 6. Sam se sentou de novo. Ela enfiou a mão na bolsa. Tem certeza disso?
Quando alguém atua em tantos combates quanto eu, aprende rápido a contar os disparos. Ela estava com o caderno no colo. E o revólver de Kelly era de 6 tiros? Sim, senhora. Estava descarregado quando você o pegou? Questionou Charlie. Mason olhou nervoso para Sam. Agora seria um bom momento para explicar por que você o enfiou na parte de trás das suas calças, replicou Sam. Instinto. Ele deu de ombros, como se não houvesse consequências por cometer o crime. O policial não pegaria, então eu apenas o guardei, temporariamente, como você disse, na cintura, na minha calça. E depois nenhum dos policiais me perguntou da arma ou me revistou. Eu saí só depois que estava na minha caminhonete e percebi que a arma ainda estava lá. Sam não cutucou os furos daquela história frágil. Em vez disso, perguntou. O que fez com ela? Eu a desmontei e joguei no lago, na parte mais profunda. De novo, ela deixou passar. É possível dizer se uma arma está carregada só de olhar para ela? Não, disse Mason. Quero dizer, em uma 9mm. O ferrolho vai para trás, mas você pode soltar a trava no revólver, depois que as balas são disparadas. As cápsulas ficam no cilindro, interrompeu Charlie. Ficam, confirmou Mason. Todas as 6 estavam no cilindro, então ela não a recarregou. O que significa que ela sabia que a arma estava descarregada quando puxou o gatilho 3 vezes, comentou Charlie. Você não tem como saber isso, insistiu Mason. Kelly deve ter pensado. Verifique a sequência para mim, por favor. Sam deslizou a caneta pelo caderno. Começou a escrever conforme falava. 1 tiro, pausa longa, 3 tiros rápidos, pausa curta, outro tiro, outra pausa breve e outro tiro. Certo? Mason concordou com a cabeça. Houve outro tiro disparado depois que Lucy Alexander foi atingida no pescoço. Perguntou Sam. No chão. Quero dizer, é isso que suponho. Sam ergueu as sobrancelhas. Vi um buraco de bala no chão, mais ou menos aqui, explicou ele, apontando para o lado direito da tela. Não aparece no vídeo por causa do ângulo da câmera. É mais perto da porta. Mais ou menos onde Kelly ficou quando a algemaram. Como o buraco se parecia? Quis saber Charlie. O azulejo estava lascado, mas não tinha perfurações em volta, então é provável que tenha sido disparado uma distância de meio metro a 1 metro, no mínimo. Era oval, também. Como uma lágrima, então foi disparado de um ângulo. Ele segurou a mão, o dedo indicador e o dedão em um gesto semelhante a uma arma. Então, na cintura, talvez? Ela é mais baixa do que eu, mas o ângulo não era tão fechado. Você teria que medir o ângulo com um barbante. Ele deu de ombros. Não sou especialista nisso. Fiz uma aula como parte da minha educação continuada durante meu tempo servindo. Ela não queria matar Judith Pickman, então disparou a última bala no chão, comentou Sam. Talvez, falou ele. Mas ela conhecia os Pickman há muito tempo e isso não a impediu de matar Doug. Ela os conhecia? Perguntou Sam. Kelly era garota da água do time de futebol. Foi quando os rumores começaram sobre ela e um dos jogadores. Não tenho 100% de certeza sobre o que aconteceu, mas Kelly sumiu por 2 ou 3 semanas. O garoto mudou de cidade. Então, ele deu de ombros para resumir o restante, mas deveria estar se referindo aos rumores que incentivaram metade da escola a denegrir Kelly Wilson no seu próprio anuário. Douglas Pickman era o treinador do time de futebol, então ele conhecia Kelly Wilson do seu período como garota da água. Esclareceu Sam. Correto. Ela fez isso por 2 temporadas, acho que com outra garota do grupo de educação especial. A Secretaria de Ensino soltou esse decreto que dizia que deveríamos integrar as crianças especiais em mais atividades extracurriculares, banda marcial, líderes de torcida, basquete, futebol. Era uma boa ideia. Acho que realmente ajuda alguns deles. É óbvio que não ajudou Kelly, mas, obrigada. Sam voltou para suas anotações. Ela virou as páginas devagar, fazendo anotações com a caneta. Ela não dispensara Mason e nem achará algo mais interessante. Ele olhou para Charlie procurando alguma explicação. Charlie só pôde dar de ombros também. O que você queria nos falar? Sim. Ele trocou o boné de mão. Se importa se eu usasse o banheiro antes? Ela não podia acreditar que ele estava postergando aquilo. É no final do corredor. Ele assentiu antes de sair, como se estivesse uma sala de estar britânica. Charlie se virou para Sam, que estava focada nas anotações. Por que você está falando com ele? Precisamos tirar ele daqui. Você pode olhar isso e me dizer o que está vendo? Sam apontou para o lado direito da tela. Não confio nos meus olhos. Essa sombra parece estranha para você. Charlie ouviu Mason abrir a porta do banheiro, depois fechá-la. Graças a Deus ele não entrou no escritório de Rusty por engano. Por favor, me ajude a me livrar dele, pediu Charlie. Eu vou, disse Sam. Só veja o vídeo. Charlie ficou parada em frente à tela gigante. Estudou a filmagem pausada. Podia ver que o ângulo da câmera estava virado para baixo, capturando apenas metade do corredor. O famoso ponto cego que Mason lhe contará. As luzes acima estavam ligadas, mas uma sombra estranha vinha do lado direito do corredor. Estreita, longa, quase como a perna de uma aranha. Espere, falou Charlie, mas não por causa do vídeo. Como ele sabia onde é o banheiro? O quê? Ele andou direto para lá e abriu a porta. Charlie sentiu um formigamento na coluna. Ninguém adivinha a porta certa, Sam. Há 5 opções e nenhuma delas faz sentido. Você sabe disso. É quase como uma piada que ninguém entende a graça. O coração de Charlie começou a pulsar no fundo da garganta dela. Acha que Mason conhecia o papai?
que já veio aqui antes. Tipo, muitas vezes antes, a ponto de saber onde fica o banheiro sem que ninguém aponte. Sam abriu a boca. Depois, fechou. Você sabe de alguma coisa, pressupus Charlie. O papai contou para você. Charlie, sente-se. Eu não sei de nada ao certo no momento, mas estou tentando entender. A calma de Sam deixou Charlie ansiosa. Por que quer que eu me sente? Por que você está flutuando sobre mim como um drone militar? Você não podia dizer alguma coisa delicada, como um beija-flor. Beija-flores são bem perversos. Na verdade, Chunky, gritou Ben. Charlie sentiu o coração disparar. Nunca o ouvirá gritando tão alto antes. Chunky, gritou ele de novo. Os passos dele ecoaram pelo corredor. Ele disparou para a sala. Olhou para trás agitado. Você está bem? Ben olhou por cima do ombro e por todo o corredor. Onde ele está? Ben, o que? Falou Charlie. Onde ele está? Porra! Ben gritou tão alto que ela colocou as mãos nos ouvidos. Mason. Ele golpeou a parede com o punho. Mason Huckabee. A porta do banheiro rangeu ao abrir. Seu puto. Berrou Ben, avançando em disparada pelo corredor. Charlie correu atrás dele. Ela deslizou para frear quando Ben jogou Mason no chão. Os punhos de Ben começaram a golpear. Mason levantou os braços, cobrindo o rosto. Charlie ficou horrorizada enquanto assistia ao marido batendo em outro homem. Ben. Ela tinha que fazer alguma coisa. Ben. Pare. Sam agarrou Charlie pela cintura, a segurando para trás. Eu tenho que... Charlie parou. Não sabia o que fazer. Mason mataria Ben. Ele tinha treinamento militar. Sam, temos que... Ele não está evitando, observou Sam, quase como se estivesse narrando um documentário. Olhe, Charlie. Ele não está revidando. Sam tinha razão. Mason estava deitado no chão, suas mãos cobrindo o rosto, conforme absorvia cada golpe contra sua cabeça, seu pescoço, seu peito. Seu covarde, gritou Ben. Mostra essa sua cara de merda. Mason afastou as mãos. Ben encaixou um golpe firme no queixo. Charlie ouviu dentes rachando. Sangue escorreu da boca de Mason. Ele ficou deitado lá, com as mãos para o lado e tomou os golpes. Ben não parou. Ele bateu de novo e de novo. Não, sussurrou Charlie. O sangue respingou na parede. As sobrancelhas de Mason se partiram contra a borda da aliança de Ben. O lábio dele estava partido. A pele na bochecha estava dilacerada. Mason só ficou lá, aguentando. Ben bateu nele de novo. De novo. Me desculpe, pediu Mason, embolando as palavras. Me desculpe. Seu maldito. Ben levantou o braço, girando todo o corpo. Então, golpeou o queixo de Mason com o punho. Charlie viu a pele da bochecha de Mason partir como um rastro de água atrás de um navio. Ela ouviu um barulho agudo de algo rachando, como um bastão acertando uma bola. A cabeça de Mason chicoteou para o lado. As pálpebras dele piscaram. O sangue escorria pela sua boca e pelo seu nariz. Ele piscou de novo, mas não se moveu. O seu olhar se fixou na parede. O sangue pingava pelo rodapé empoeirado e se empoçava no chão de madeira. Ben se sentou nos calcanhares. Estava ofegante por causa do esforço. Me desculpe, repetiu Mason. Me desculpe. A merda com as suas desculpas. Ben cuspiu na cara dele. Ele caiu de lado, com o ombro batendo na parede. As mãos caídas ao lado do corpo. Sangue escorrendo dos seus dedos. Não estava mais gritando. Estava chorando. Você. Ele tentou de novo, a voz falhava. Você deixou ele estuprar a minha esposa. Capítulo 18. Charlie sentiu a visão embaçando. O pânico se agarrou na garganta dela. Só conseguia gritar dentro da própria cabeça. Ben sabia. Você contou para ele? Perguntou a Sam. Não, respondeu a irmã. Não minta para mim, Samantha. Só me conta. Charlie, você está focando na coisa errada. Só havia uma coisa errada. O marido dela sabia o que acontecerá com ela. Ele espancou um homem até quase deixá-lo inconsciente. Cuspiu nele e lhe disse. Você deixou ele estuprar a minha esposa. Deixou. Charlie sentiu todo o ar saindo dos seus pulmões. A mão dela cobriu a boca quando a bile serpenteou pela garganta. Foi ele, falou Ben. Não Daniel. Na floresta? Perguntou Charlie, com suas cordas vocais forçando em torno das palavras. Ela vira a cara pavorosa, desacharia Culpeper. O golpeara com tanta força que a cabeça dele chicoteou para trás. O sangue escorreu da sua boca. E, depois, Daniel Culpeper o jogará no chão e começará a bater nele da mesma forma que Ben acabará de bater em Mason Huckabee. Só que não era Daniel Culpeper na floresta. Você atacou os acharia. Ela teve que engolir antes de acrescentar. Você chegou tarde demais. Eu sei. Mason rolou sobre as costas. Ele cobriu os olhos com a mão. Na casa. Na floresta. Sempre cheguei tarde demais. Charlie sentiu uma fraqueza nos joelhos. Ela apoiou o ombro na parede. Por quê? Mason moveu a cabeça de um lado para o outro. A sua respiração era pesada. O sangue borbulhava no nariz. Conta para elas. Falou Ben, com os punhos cerrados. Mason limpou o nariz com as costas das mãos. Olhou para Ben, para Sam e depois para Charlie. Contratei Isaac para me ajudar a dar um fim em Rusty. Dei para ele tudo que tinha economizado para a faculdade.
Eu sabia que ele devia um dinheiro para Rusty, mas... Ele parou, a voz dele oscilava. Vocês duas deveriam estar na pista de corrida treinando. Íamos pegar Rusty, levá-lo até a rodovia de acesso e dar um fim nele. Zack receberia 3.000, além de zerar suas dívidas. Eu teria minha vingança. Ele olhou para Sam e, de novo, para Charlie. Tentei parar Zack quando vi que seu pai não estava aqui, mas ele... Você não precisa nos contar o que ele fez. As palavras de Sam saíram sob tanta tensão que eram quase inaudíveis à sua volta. Mason cobriu o rosto de novo. Começou a chorar. Charlie ouviu os soluços secos dele e quis socá-lo na garganta. Eu ia levar a culpa pela sua mãe, falou ele. Eu disse isso na floresta. 5 vezes, pelo menos. Vocês duas me ouviram. Nunca quis que nada daquilo acontecesse. A sua voz falhou de novo. Quando sua mãe levou o tiro, fiquei amortecido. Tipo, não podia acreditar. Me senti mal, trêmulo. Queria fazer alguma coisa, mas estava com medo de Zack. Vocês sabem como ele é. Todos estávamos com medo dele. Charlie sentiu o ódio sendo bombeado em cada artéria do seu corpo. Não venha com nós nessa história, seu imbecil patético. Não tinha nós na cozinha além de mim e de Sam. Nós fomos levados à força para fora da casa. Nós fomos para a floresta, sob a mira de uma arma. Nós estávamos apavoradas com medo de morrer. Você atirou na cabeça da minha irmã. Você a enterrou viva. Você deixou aquele monstro me perseguir pela floresta, me estuprar, me bater, tirar tudo, tudo mesmo, de mim. Foi você, Mason. Tudo isso foi culpa sua. Eu tentei. Cale-se. Charlie fechou o punho e parou sobre ele. Você pode dizer a si mesmo que tentou parar aquilo, mas não tentou. Deixou acontecer. Ajudou a acontecer. Você puxou o gatilho. Ela parou, tentando recuperar o fôlego. Por quê? Por que fez isso? O que fizemos para você? A irmã dele, respondeu Sam. A voz dela possuía um tipo de calma mortal. Foi isso que ele quis dizer sobre se vingar. Mason e Zacharia apareceram no mesmo dia em que Kevin Mitchell se livrou da acusação de estupro. Nós presumimos que tudo foi por conta das dívidas dos Culpeper. Quando, na verdade, foi porque Mason Huckabee estava louco o suficiente para matar, mas assustado demais para fazê-lo com as próprias mãos. A língua de Charlie virou chumbo. Ela teve que se apoiar na parede de novo para não cair. Eu achei a minha irmã, contou Mason. Ela estava no celeiro. O pescoço dela estava. Ele balançou a cabeça. Ela estava atormentada pelo que aquele desgraçado fez com ela. Não conseguia sair da cama. Só chorava o tempo todo. Você não sabe o que é se sentir tão inútil, tão desamparado. Eu queria que alguém fosse punido. Alguém tinha que ser punido. E você veio atrás do meu pai? Charlie sentiu a vibração nas mãos que agora já lhe era familiar. Se espalhou pelos braços, pelo peito. Você veio aqui matar meu pai e você. Me desculpe. Mason voltou a chorar. Me desculpe. Charlie queria chutá-lo. Não chora, porra. Você atirou na cabeça da minha irmã. Foi um acidente. Não importa. Gritou Charlie. Você atirou nela. Você a enterrou viva. Sam abriu o braço. Impediu Charlie de ficar sobre Mason, de bater nele da mesma forma que Ben fizera. Ben. Charlie olhou para o marido. Ele estava sentado no chão, com as costas contra a parede. Os seus óculos tinham respingos de sangue e estavam tortos no rosto dele. Ele continuava flexionando as mãos, abrindo feridas, incentivando o sangue a escorrer. Por que Rusty estava emitindo cheques para o filho de Zacharia Culpeper? Questionou Sam. Charlie estava tão em choque que não podia mover a boca para formar uma pergunta. A numeração dos cheques, explicou Sam. 12 cheques ao ano por 28 anos e 4 meses, dão um total de 340 cheques. Essa é a numeração atual. Charlie se lembrou. Certo, confirmou Sam. E tem também o saldo. Você começou com 1 milhão, certo? Ela estava perguntando para Mason. Devagar, relutante, Mason concordou. Sam disse, se você começar com 1 milhão e tirar $2.000 por mês por 28 anos e pouco, isso deixa aproximadamente 320 mil, disse ela, e virou-se para Mason. Tudo começou a fazer sentido quando você disse que seus pais tinham dinheiro. Lá em 1989, mais ninguém em Pequeville tinha esse tipo de fortuna, e menos ainda esse tipo de poder. Trocaram sua liberdade por $1 milhão. Isso era uma fortuna na época. Mais dinheiro do que os Culpeper viriam em toda a sua vida. Ele barganhou o irmão morto pelo filho que ainda não tinha nascido. Mason olhou para ela. Concordou devagar. Qual a participação do meu pai nessa história? Ele fez o acordo entre vocês e Culpeper? Perguntou Sam. Não. Então, o quê? Sam exigiu saber. Mason virou de lado. Se forçou a levantar. Sentou com as costas contra a porta. A fita que Rusty usará na janela formou um tipo de raio sobre a cabeça dele. Eu não sabia de nada disso. Ben ameaçou Mason. Você vai apodrecer no inferno por arrastar Rusty na sua mentira. Não era Rusty. Não a princípio. Mason estremeceu conforme tocou o queixo. Meus pais fizeram um acordo. Na noite que aconteceu. Eu andei até em casa. 10 quilômetros. Zack pegou meus sapatos, a minha calça porque tinha o DNA dele. Estava seminu e coberto de sangue quando cheguei em casa. Confessei para os meus pais. Queria ir para a polícia. Eles não me deixaram. Descobri depois que mandaram um advogado conversar com o Zack. Rusty, completou Ben. Não, alguém de Atlanta. Não sei quem. Mason mexeu a mandíbula.
A articulação estalou. Me deixaram de fora. Não tive escolha. Você tinha 17 anos, falou Sam. Tenho certeza que tinha um carro. Poderia ter ido até a polícia por conta própria ou esperado até fazer 18 anos. Eu queria, insistiu Mason. Me trancaram no meu quarto. 4 caras vieram. Me levaram para uma academia militar no norte. Me alistei aos fuzileiros assim que completei 18 anos. Ele limpou o sangue dos olhos. Fui para o Afeganistão, o Iraque, a Somália. Continuei me oferecendo como voluntário. Queria merecer, sabe? Queria usar a minha vida para ajudar outras pessoas. Para me redimir. Charlie mordeu o lábio com tanta força que sentiu a pele sangrar. Não havia redenção. Não importava em quantos países ele tivesse espetado alfinetes no seu mapa estúpido. Completei meus 20 anos de serviço, falou Mason. Voltei para cá. Fui para a escola. Achei que seria importante retribuir aqui, nessa cidade, para essas pessoas. Ben se levantou. As mãos dele ainda estavam fechadas. Ele andou pelo corredor. Charlie estava com medo de ele continuar até a porta dos fundos, mas ele parou perto do iPhone de Mason. Afundou o calcanhar no vidro, quebrando-o em pedacinhos. Ben levantou o sapato. Tinha vidro pendurado na sua sola. Daniel Cooper foi assassinado por sua causa, acusou ele. Eu sei, confirmou Mason, mas estava errado. Charlie foi quem apontou Ken Con na direção de Daniel. Ele chamou você de irmão, disse ela. Mason balançou a cabeça. Ele chamava muita gente de irmão. É só uma coisa que os caras fazem. Não importa, retrucou Ben. Nenhum de vocês deveria ter vindo aqui para começo de conversa. O que aconteceu depois disso é culpa sua. É, concordou Mason. É minha culpa. Tudo minha culpa. Como as suas roupas e a arma acabaram chegando no trailer de Daniel? Quis saber, Sam? De novo. Mason balançou a cabeça, mas não era difícil descobrir a resposta. Quem plantara a evidência? Ele armara para um homem inocente e deixará o culpado escapar. Minha mãe me contou sobre o acordo depois que o meu pai morreu, confessou Mason. Eu estava em missão na Turquia, tentando ajudar as pessoas. Voltei para o funeral. Ela estava preocupada que algo pudesse acontecer e que Zack renegasse sua parte no acordo. Só para esclarecer, o acordo era que Zack ficaria em silêncio sobre a inocência de Daniel e sobre a sua culpa em troca de $2.000 ao mês a serem pagos pelos seus pais para o filho dele, Danny Cooper, resumiu Sam. Mason concordou com a cabeça. Eu não sabia. Não até a minha mãe me contar. 8 anos tinham se passado. Cooper ainda estava no corredor da morte. Ele continuava escapando da execução. Charlie apertou a mandíbula. 8 anos após o assassinato. 8 anos após Sam se desenterrar da cova. 8 anos após Charlie ser rasgada em pedaços. Sam estava começando o mestrado na Northwestern. Charlie estava se candidatando para o curso de Direito, rezando para poder começar uma vida nova. Como amarraram meu pai nisso? Perguntou Sam. Vim até ele para confessar, contou Mason. Aqui, nessa casa. Sentamos na cozinha. Não sei porquê, mas, de certa forma, facilitou as coisas sentar àquela mesa e tirar esse peso de mim. Na cena do crime. Vomitei de colocar tudo para fora, cada parte da verdade. Eu lhe contei como estava devastado por causa de Marilyn, como paguei para Zack me ajudar a me vingar. Quando a gente é jovem como eu era, não vê as coisas com clareza. Você não entende como o mundo funciona. Não compreende que há consequências que não se pode prever. Mas escolhas, atitudes ruins, podem corromper você. Mason estava sentindo, como se concordasse consigo mesmo. Queria explicar para Rush o que tinha acontecido, porque tinha acontecido de homem para homem. Você não é um homem, disse Charlie, enojado com a ideia de Mason e Rush sentados na cozinha onde Gama morrera, revoltada por isso ter lhe trazido absolvição em vez de dor. Você é culpado de tentativa de homicídio, cúmplice em um estupro, cúmplice no assassinato da minha mãe, culpado por rapto, por sequestro de menores, pela invasão da merda desse domicílio. Não conseguia deixar de pensar em todas as namoradas que ele tivera, as festas em que fora, os aniversários, as comemorações de Ano Novo, enquanto se acordava todos os dias rezando para poder pelo menos andar. Se alistar aos fuzileiros não faz de você um bom homem. Só mostra que você é um covarde que foge das coisas. A voz de Charlie saiu tão alta que ela ouviu as próprias palavras ecoando pelo corredor. Rusty o fez assinar uma confissão. Ben olhou para Sam, não para Charlie. Achei no cofre. Charlie olhou para o teto. Deixou as lágrimas caírem. Nunca se perdoaria por fazer bem encontrar aquele papel. Eu quis assinar a confissão, confessou Mason. Queria me entregar. Estava mal por aquilo, pelas mentiras, pela culpa. Sam se segurou no braço de Charlie como se tentasse manter as duas firmes naquele lugar. Por que meu pai não entregou você? Ele não queria outro julgamento, respondeu Mason. Vocês duas estavam vivendo suas vidas, deixando aquilo para trás. Deixando para trás, murmurou Charlie. Rusty não queria aquilo dragando tudo de novo, fazendo você voltar para casa, forçando Charlie a depor. Prosseguiu Mason. Não queria que ela tivesse que mentir, completou Sam. A caixa, lacrada há tanto tempo, guardada no alto da prateleira. Rusty não quisera forçar Charlie a escolher entre mentir no tribunal e abrir a caixa para o mundo todo ver. As garotas Cooper, a tortura pela qual aquelas vadias nojentas a fizeram passar, ainda a fazem passar. O que diriam? O que fariam se surgisse a prova de que estavam certas sobre a inocência de Daniel o tempo todo?
Elas sempre estiveram certas. Charlie apontara o dedo para o homem errado. Por que meu pai fazia os cheques? Perguntou Sam. Essa foi uma das exigências de Rusty, respondeu Mason. Ele queria que Zack soubesse que ele sabia, que soubesse que outra pessoa poderia acabar com o acordo, cortar o dinheiro de Danny, se Zack não ficasse de boca fechada. Isso colocou um alvo nas costas dele, falou Charlie. Culpeper poderia ter mandado matá-lo. Mason balançou a cabeça de novo. Não se quisesse que os cheques continuassem indo para o filho. Você acha que ele se importa com o filho? Perguntou Sam. Culpeper estava atormentando meu pai. Sabia disso. Todo mês mandava uma carta para Rusty dizendo você me deve. Só para esfregar na cara dele. Para lembrar a Rusty que ele podia destruir nossas vidas, roubar nossa paz e nosso senso de segurança a qualquer momento. Mason não disse nada. Sabe o nível de estresse que você causou ao nosso pai? Mentir para a gente. Esconder a verdade. Ele não estava preparado para esse tipo de armação. Já tinha passado pelo assassinato da esposa, pela filha que ficou à beira da morte, pela Charlie sendo. Sam balançou a cabeça. O coração de Rusty já era fraco. Sabia disso. Sabe quanto suas mentiras, sua culpa e sua covardia contribuíram para a saúde debilitada dele? Talvez por isso ele bebesse tanto, para afastar o gosto amargo da própria cumplicidade. A cumplicidade para a qual você o arrastou. Ele teve que viver com isso a cada dia. A cada mês que redigia aquele cheque, ele sempre me ligava. Sam perdeu o controle. Tirou os óculos. Apertou os dedos nas pálpebras. Ele estava nos protegendo todos esses anos por sua causa, concluiu ela. Mason se inclinou entre os joelhos. Se estava chorando de novo, Charlie não se importou. Por que você está aqui? Questionou Ben. Achou que podia convencê-las a não entregarem você? Vim para confessar, respondeu Mason. Dizer que sinto muito, que tenho tentado todos os dias compensar o que fiz. Recebi medalhas. Ele olhou para Sam. Tenho medalhas de combate, uma é o coração púrpura, outra. Não me importa, interrompeu Sam. Você teve 28 anos da sua vida para se apresentar como culpado. Poderia ter ido a qualquer delegacia de polícia, confessado e recebido sua pena. Mas teve medo de acabar condenado à prisão perpétua ou no corredor da morte, da mesma forma que acharia Culpeper. Mason não respondeu, mas a verdade falava por si só. Você sabia que eu nunca disse para ninguém o que aconteceu na floresta, concluiu Charlie. Foi assim que você convenceu meu pai a ficar do seu lado, não é? Chantageando ele. Meus segredos pelos seus. Mason limpou o sangue da boca. Permaneceu em silêncio. Você sentou naquela cozinha onde minha mãe foi morta e disse para meu pai que usaria o dinheiro da sua família para lutar contra uma acusação de homicídio. Não importava quem fosse prejudicado. Não importava o que surgisse durante o julgamento. Sam teria sido arrastada até aqui. Eu seria forçada a testemunhar. Você sabia que o papai não permitiria que isso acontecesse com a gente. Mason só perguntou. O que vocês vão fazer agora? É o que você vai fazer, retrucou Sam. Você tem exatamente 20 minutos para dirigir até a delegacia e confessar oficialmente, e sem um advogado, por mentir à polícia por ter pego a arma de Kelly Wilson da cena de homicídio duplo. Por Deus, levarei sua confissão escrita de tentativa de homicídio e conspiração para cometer homicídio direto para o chefe de polícia. Essa cidade não se esquece, Mason. Sua desculpa de que estava só parado lá, que foi um acidente, ainda caracteriza seu ato como homicídio. Se não fizer o que eu disse agora, vai acabar em uma cela ao lado de Zacharia Culpeper, que é onde você deveria ter passado os últimos 28 anos. Mason limpou as mãos nas calças. Esticou o braço para pegar o telefone quebrado. Ben chutou o aparelho para longe. Ele abriu a porta dos fundos. Saia. Mason se levantou. Não falou nada. Virou e saiu da casa. Ben bateu a porta com tanta força que uma nova rachadura se espalhou pela janela. Sam colocou os óculos de volta. Onde está a confissão? Perguntou ela a Ben. No cofre, com as cartas. Obrigada. Sam não foi para o escritório. Andou até a sala. Charlie hesitou. Não sabia se a seguia ou não. O que poderia dizer à irmã que tivesse qualquer chance de fazer qualquer uma das duas se sentir melhor? O homem que atirou na cabeça de Sam, que a enterrou viva, acabará de sair pela porta dos fundos com nada além de uma ameaça para forçá-lo a fazer a coisa certa. Ben virou a trava na porta. Está tudo bem com você? Perguntou Charlie a Ben. Ele tirou os óculos, limpou o sangue das lentes. Nunca estive em uma briga de verdade antes. Não em uma em que fui capaz de bater em alguém. Me desculpe por você ter se irritado. Me desculpe por mentir. Me desculpe por você ter lido sobre o que aconteceu, em vez de ter me ouvido contando. Não havia nada na confissão sobre o que Zacharia fez a você. Ben colocou os óculos de volta. Rusty me contou. Charlie ficou sem palavras. Rusty nunca traíra a confiança dela. No fim de semana passado, prosseguiu Ben. Ele não me contou que Mason estava envolvido, mas me contou o restante. Disse que o maior pecado que ele já cometera contra alguém na vida foi fazer você guardar isso em segredo. Charlie esfregou os próprios braços, incapaz de resistir a um frio repentino. O que aconteceu com você? Eu sinto muito, mas não me importo. O desprezo dele fez Charlie sentir uma dor quase física. Não falei isso do jeito certo. Ben tentou explicar. Sinto muito que tenha acontecido, mas não importa. Não me importa que você tenha mentido. Não me importo, Chunky. Foi por isso que Charlie olhou para o chão. Como sempre, Mason Huckabee deixará um rastro de sangue ao sair da casa. Foi por isso que
Ben estava parado na frente dela. Ele ergueu o queixo. Chunky, fala. Guardar essas coisas está matando você. Ele já sabia. Ele sabia de tudo. E, ainda assim, ela lutou para pôr em palavras seu próprio fracasso. Os abortos foram por causa do que aconteceu. Ben apoiou as mãos nos ombros dela. Esperou até que ela olhasse nos olhos. Quando eu tinha 9 anos, Terry chutou minhas bolas e eu mijei sangue por uma semana. Charlie começou a falar, mas ele balançou a cabeça, dizendo para não fazer. Quando eu tinha 15 anos, um atleta imbecil da escola me deu um soco lá. Eu estava de boa com o meu grupinho nerd, fechado no meu mundo, e ele me deu um soco tão forte nas bolas que elas foram até a minha bunda. Ben pressionou os seus dedos nos lábios de Charlie para que ela não o interrompesse. Eu fico com o meu celular no bolso da frente. Sei que não deveria, porque frita o esperma, mas faço isso mesmo assim. E não consigo usar samba canção. Você sabe que eu odeio o jeito que ela se amontoa. E me masturbei demais. Quero dizer, ainda faço isso um pouco hoje em dia, mas, quando era moleque, era medalhista olímpico nessa modalidade. Era o único membro do fã-clube de Star Trek na minha escola, colecionava quadrinhos e tocava o triângulo na banda. Nenhuma garota olhava para mim, nem mesmo as cheias de espinha. Me masturbava tanto que minha mãe me levou ao médico porque estava preocupada que formassem bolhas na pele. Bem, Chunky, me ouça. Na minha formatura me vesti com uma camisa vermelha com insígnia e tudo, como se fosse um membro da frota estelar de Star Trek. E não era uma festa fantasia. Eu era o único cara que não estava de terno. Achava que estava sendo irônico. Charlie finalmente sorriu. É óbvio que eu não esperava procriar. Não faço nem ideia de como acabei ficando com alguém tão linda como você ou porque não podemos. Ele não falou as palavras. É só a carta que tiramos. Amor. Não sabemos se foi alguma coisa que aconteceu comigo ou com você ou se foi a boa e velha seleção natural. Mas é assim que as coisas são, estou dizendo que não me importo. Charlie limpou a garganta. Kylie poderia lhe dar um filho. Kylie me deu gonorreia. Charlie deveria ter se sentido magoada, mas a primeira emoção que registrou foi preocupação. Ben era alérgico à penicilina. Você teve que ir para o hospital? Passei os últimos 10 dias indo e vindo de Ducton para que ninguém daqui descobrisse. Isso a fez sentir magoada. Então, é recente. A última vez foi há quase 2 meses. Pensei que só estava com dificuldade para urinar. Você não achou que era um sinal para ir ao médico? Depois de um tempo, ficou óbvio. Mas foi por isso que eu não, na outra noite, com você. O exame diz que eu estou bem, mas não me senti pronto para contar para você. E fui lá para ver como você estava porque estava preocupado. Não precisava de nenhum arquivo. Não havia nenhum acordo dando errado. Charlie não se importou com a mentira. Quanto tempo durou? Não durou. Foram só 4 vezes, foi divertido na primeira vez, mas as outras foram meio deprimentes. Ela é tão jovem. Ela acha que Kate Mulgrew só ficou famosa depois de Orange is the New Black. Uau, disse Charlie, tentando fazer uma piada para não chorar. Como ela conseguiu terminar a faculdade? Ben tentou fazer uma piada também. Você tem razão sobre ficar por cima. Dá muito trabalho. Charlie se sentiu nauseada. Obrigada pela imagem. Tente nunca mais ser capaz de espirrar de novo. Charlie mordeu a parte de dentro da bochecha. Ela nunca deveria ter contado os detalhes para ele. Tinha certeza de que não desejava ouvir os detalhes dele. Vou ajudar só a embalar as coisas, sugeriu ele. Charlie concordou, mas não queria que ele fosse embora, nem mesmo que saísse do corredor. Ben beijou a testa dela. Ela se encostou nele, sentindo o cheiro de suor e do sabão em pó errado que ele estava usando nas camisas. Estarei no escritório do seu pai, falou ele. Charlie observou seu jeito de andar bobo e curvilíneo conforme ele caminhou. Ben não saiu da casa. Isso tinha que significar alguma coisa. Charlie não foi de imediato até Sam. Ela se virou. Olhou para a cozinha. A porta estava aberta. Podia sentir a brisa fria entrando. Tentou levar a memória para aquele momento em que abriu a porta, esperando encontrar Rusty. Em vez disso, viu 2 homens, um de preto e outro usando uma camiseta do Bon Jovi. Um com uma espingarda, outro com um revólver. Zacharia Culpeper. Mason Huckabee. O homem que chegará tarde demais para parar o estuprador de Charlie era o mesmo com quem ela fez sexo frenético no estacionamento do Shade Rise. O mesmo homem que atirara na cabeça da sua irmã, que enterrou Sam em uma cova rasa, que espancou Zacharia Culpeper, mas só depois dele retalhar Charlie em 1 milhão de pedacinhos. Charlie? Chamou Sam. Ela estava sentada na cadeira de encosto reto quando Charlie entrou na sala. Não estava jogando coisas, nem estava agitado ou fazendo aquela cara de que algo que estava fermentando devagar estava prestes a estourar. Em vez disso, estudava alguma coisa no seu bloco de notas. Que dia complicado, falou Sam. Charlie riu da afirmação. Como você descobriu isso tão rápido? Sou sua irmã mais velha. Sou mais esperta que você. Charlie não podia oferecer nenhuma evidência do contrário. Acha que Mason vai para a delegacia como você disse? Pareceu para você que eu não cumpriria minha ameaça. Pareceu que você o mataria se alguém colocasse uma faca na sua mão. Charlie se estremeceu com o pensamento, mas só porque não queria que se ficasse com as mãos literalmente sujas de sangue. Ele não mentiu só para o Dig. Mentiu para um agente do FBI. Tenho certeza de que o oficial que prender vai ficar mais do que feliz em explicar a diferença entre contravenção e crime.
Charlie sorriu com o truque, o qual significaria anos em uma prisão federal, em vez de uma liberdade condicional monitorada depois de semanas na cadeia do condado. Por que está tão calma agora? Sam balançou a cabeça, sem certeza. Choque? Alívio? Sempre achei que Daniel escapou de alguma coisa, que não tinha sofrido o suficiente. De uma forma estranha, me traz uma certa satisfação saber que Mason ficou atormentado. E também que ele vai para uma prisão federal por 5 anos, pelo menos. Isso é o que eu espero, a menos que os promotores queiram que eu os atormente pelo restante das suas existências. Acha que Ken Con vai fazer a coisa certa? Aquele homem nunca fez a coisa certa na vida. Os lábios dela se curvaram em um sorriso discreto. Talvez tenha um jeito de passar uma rasteira nele. Charlie não lhe pediu para explicar como esse milagre aconteceria. Homens como Con sempre davam um jeito de rastejar de volta até o topo. Fui eu quem apontou o dedo para Daniel. Disse que Zacharia o chamou de irmão. Não se culpe, Charlie. Você tinha 13 anos. E bem tem razão. Para começo de conversa, se Mason e Zacharia não tivessem vindo aqui, nada teria acontecido. Ken Con foi quem decidiu incriminar e matar Daniel. Não se esqueça disso. Con também parou a investigação para encontrar o verdadeiro atirador. Charlie se sentiu mal quando considerou sua participação involuntária no esquema de acobertamento. Será que seria tão difícil perceber que o garoto rico que de repente foi mandado para a escola militar no meio da noite estava envolvido? Tem razão. Zacharia teria entregue Mason sem pedir nada em troca, concordou Sam. Quero me importar com Daniel, até com Mason, mas não consigo. Sinto como se isso tivesse ficado para trás. É estranho? Sim. Não. Não sei. Charlie sentou no espaço livre que Rusty reservava no sofá para ele. Tentou analisar suas emoções, explorar como se sentia sobre tudo que Mason contará. Percebeu que havia uma sensação de leveza no seu peito. Esperava sentir um alívio depois de dizer a sua verdade sobre o que acontecerá na floresta, mas não tinha sentido isso. Até aquele momento. E o papai? Perguntou Charlie. Ele escondeu isso da gente. Ele estava tentando nos proteger, como sempre fez. Charlie levantou a sobrancelha diante da conversão repentina da irmã para o lado de Rusty. O perdão tem seu valor, falou Sam. Charlie não tinha tanta certeza disso. Ela se afundou de volta no sofá. Olhou para o teto. Me sinto tão cansada. Do jeito que os condenados se sentem quando confessam. Eles caem rápido no sono. Nem sei dizer quantas vezes estava no meio de um interrogatório em que o criminoso começou a roncar do nada. É o alívio, disse Sam. E estou errada por não sentir culpa por Daniel ser uma vítima tanto quanto a gente nisso tudo? Se você está, eu também estou, admitiu Charlie. Sei que Daniel não merecia morrer daquele jeito. Posso dizer a mim mesma que ele era um culpepero, uma hora ou outra acabaria atrás das grades ou embaixo da terra, mas ele deveria ter tido o luxo de fazer as próprias escolhas. Ao que tudo indica, o papai superou isso, observou Sam. Ele passou a maior parte da vida livrando homens culpados das suas penas, mas nunca limpou o nome de Daniel. Nada é mais enganoso do que a aparência da humildade. Shakespeare, Sr. Darcy para Bingley. De todas as pessoas. Se não foi o orgulho dele, foi seu preconceito. Sam riu, mas ficou séria. Estou contente pelo papai não ter nos contado sobre Mason. Acho que consigo lidar com isso agora, mas na época, ela balançou a cabeça. Sei que isso parece horrível, porque é óbvio que essa decisão assombrou o papai. Mas quando penso no estado que a minha mente estava 8 depois de levar o tiro, acredito que voltar aqui para testemunhar teria me matado. Que tal essa hipérbole? Bem precisa, se me incluir também. Charlie sabia que um julgamento teria acelerado sua trajetória ladeira abaixo. Não teria ido para a faculdade de Direito. Não conheceria bem. Elas só não falariam uma com a outra. Porque sinto que posso lidar melhor com isso agora. O que mudou? Essa é uma questão complexa com uma resposta tão complexa quanto. Charlie riu. Esse era o verdadeiro legado de Rusty. Elas passariam o restante da vida citando um morto que citava outros mortos. O papai devia saber que acharíamos a confissão no cofre, disse Sam. Charlie viu com facilidade uma das apostas altas de Rusty. Aposto que ele pensou que viveria para ver a data da execução de Zacharia Culpeper. Aposto que ele achou que descobriria um jeito de consertar tudo sozinho. Charlie pensou que era provável que as duas estivessem certas. Não havia um prato equilibrado sobre uma vareta que Rusty não tentasse manter girando. Quando pequena, achava que a motivação do papai para ajudar as pessoas era o seu senso ardoroso de justiça. Depois que fiquei mais velha, passei a achar que era porque ele adorava se ver como esse anti-herói babaca lutando pela justiça. E agora, acho que ele sabia que pessoas ruins faziam coisas ruins, mas, mesmo assim, acreditava que elas mereciam uma chance. Essa é uma visão bem romântica do mundo. Estava falando sobre o papai, não sobre mim. Charlie se entristeceu por estarem falando sobre Rusty no passado. Ele estava sempre procurando seu unicórnio. Que bom que você tocou nesse assunto, falou Sam. Acho que ele encontrou um.